Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do 236 Podcast. Antes de me apresentar, eu gostaria de apresentar o nosso convidado de honra, aquele que nos inspirou a estarmos aqui. Eu estou falando sobre Jesus. Sim, esse é um podcast cristão, porém todos são muito bem-vindos. Eu sou a Débora e estou aqui com meu marido Alan. Oi, pessoal, de volta, lembrando que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E por isso que a gente segue aqui com mais um episódio para levar uma mensagem de esperança para vocês e para todos que têm nos acompanhado, para todos que têm mandado mensagens. A gente está muito feliz com todo esse retorno. Muito obrigado. É verdade, pessoal. Inclusive, já aproveita que você está aqui, se inscreve no canal para você não perder nenhuma novidade. Já manda para algum amigo, para alguma amiga que vai gostar muito de ver esse conteúdo de hoje. Inclusive, se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você ainda não sabe, 23:6 vem do Salmos 23, versículo 6, que diz: eu tenho absoluta certeza que sua bondade e misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. Sim, eu viverei na presença do Senhor para sempre. É com esse intuito que a gente começou esse podcast, de levar um pouco da bondade e misericórdia de Deus para a sua vida. Então já compartilha, já espalha aí nos seus grupos, já dá seu like, né, Alan? É isso mesmo, gente. A gente está muito feliz com o retorno de vocês e você quer deixar lá sua dica de convidado, sua opinião, seu incentivo? A gente gosta. Comenta lá que a gente tá lendo tudo. A gente lê tudo, pessoal. Daqui a pouco a gente faz um episódio diferente só falando sobre esses comentários e essas mensagens bacanas que vocês têm deixado pra gente. Não é isso? É isso. E hoje voltamos ao nosso ciclo de convidados em casais, né? A gente tá fazendo uma temporada chamando alguns casais pra cá porque a gente entende, né, que a vida conjugal, o relacionamento, né? Ela é melhor, né? Vivida a dois. Com certeza. Muito melhor. Eu, por exemplo, tô com a minha aqui e não abro mão, não é isso? É isso mesmo. Né? É isso. Quantos anos? A gente já tá 14 casado e 3 de namoro. Caraca. Caramba, em 17. Eu sabia. Você sabia? Claro que não. Então já sabe, né, pessoal? Sempre tem um que sabe e outro que... Ó, que legal. E por isso que a gente chamou aqui hoje um casal muito especial, muito legal. Eu, por acaso, tava vendo uns conteúdos deles, né? Foi quando me chamou a atenção, né? E aí teve um vídeo deles, né, que eu vi, assisti. Eu falei, cara, a gente precisa chamá-los, a gente precisa trazê-los pra cá, porque eu acho que vai fazer sentido conversar com eles. Então, primeiro eu queria apresentá-los. Bem-vindos, Maressa e Bernardo. Obrigada, que prazer estar aqui com vocês. Eu novamente. Agora é meu marido. Ó, que legal. Prazer receber vocês, gente. A gente tá muito feliz de estar com vocês e poder, enfim, falar um pouquinho sobre a vida dois, casal, relacionamento. Recém-casados, né? Recém-casados. A gente um pouco mais... Mais experiência. Mais Troca de experiência. Mais vividos, mas vai ser muito legal esse papo com vocês, enfim. Com certeza. A gente tá muito feliz de estar aqui com vocês. Eu queria começar perguntando pra vocês, primeiro como vocês se conheceram, né? Que eu acho que faz mais sentido, né? Da onde surgiu esse encontro? Passou pela Record também, por acaso, essa jornada de vocês? Passou. Começou lá, né? Começou lá. Começou. Quer contar primeiro? Posso contar, né? Mas ele não é muito bom em contar porque ele esquece detalhes. Aí eu fico, não, pera, não é isso, mas vai. Eu dou uma resumida. Eu adoro detalhes. Mas Eu vai. também. Cara, a gente se conheceu... Eu sou gaúcho Ah, legal. e a Má é mineira, mas morou em São Paulo a vida inteira. E eu vim gravar a 4ª temporada de Reis na época, de Davi. Eu era irmão de Davi. E a Má era minha cunhada na época. Ela era a Ainoã, Ainoã, mulher de Davi. mulher de Davi. E o nosso núcleo era muito junto, assim. Tinha muita cena pra gravar junto e a gente começou a ficar muito próximo, muito amigos. Isso em 2022. E Já aí, vemos quem sabe data e quem não sabe. cara, e aí muita convivência, muita amizade, muita intimidade. A gente começou a criar nesse grupo de amigos. Eram nós dois e mais dois, né? O Raul e o principalmente. Jota de Tagem, que já eram meus amigos antes. O Raul e o Jota Legal. também. Muito amigos. E aí, se apaixonou. Ou seja, agora Realmente eu vou não contar a minha teve detalhe nenhum. Entenderam por que eu gosto de contar? Eu lembro exatamente do dia. Eu fui fazer preparação. E vocês também, eu acho. Você e o Jota. Era a preparação, né? E a gente sempre se reunia no meu hotel. Era o nosso point de encontro. Enfim, a gente jogava, assistia coisa, enfim. E já tinha ficado marcado com o Jota e com o Raul que a gente ia se encontrar no meu hotel. E aí eu cheguei no refeitório no refeitório do I. Tava numa mesa o Jota, o Raul e uma pessoa que eu não conhecia. Aí, oi, tudo bem? Prazer, nananã. Bora, galera! Aí ficou um clima meio assim. Aí o Jota falou, então, será que ele pode ir também? Né? E tudo mais. Aí Coitado, né? O pobre coitado. Aí eu falei,
eu não ligo muito pra isso. Falei, pode, claro, vamos, não sei o quê. E aí a gente, enfim, se conheceu assim, aí fomos pra lá, jogamos jogos, passamos a noite inteira todo mundo junto, não sei o quê. E aí depois a gente não se desgrudou mais. E o que mais me chamou a atenção é que eu sou uma pessoa que eu topo qualquer coisa, desde o mais legal até uma coisa muito chata pra estar junto só. E ele também. Então a gente chamava ele pra qualquer coisa, por mais boba que fosse, vamos fazer unha. Aí ficava os 4 fazendo unha. Enquanto eu fazia unha, os 4 ficavam juntos. Então ele topava tudo, assim. Falei, cara, que menino legal e tudo mais, enfim. E aí praia todos os dias, porque enfim, quando a pessoa vem morar no Rio, pode estar sol, pode estar chovendo, a gente tava na praia todos os dias. Agora que a gente é carioca. Agora que a gente é carioca, a gente mora a uma quadra da praia, mal vai na praia. Então a gente se via todos os dias. E aí sim, começou uma amizade. Aí depois de 3, 4 meses, a gente começou a namorar. 3, 4 meses, Foi rápido. Que Foi legal. rápido, foi bem Muito rápido. rápido, né? Tudo pra gente foi muito rápido, assim, né? A gente foi muito intenso. Ou ia dar muito certo, ou ia dar muito errado. Graças a Deus deu muito certo. Mas tudo foi muito rápido. É porque a gente se viu quando a novela acabou sem família aqui, morando sozinhos e, cara, eu quero ficar aqui, Eu também. Eu também. E aí, ficamos. vamos namorar. Porque eu acho que se nada me prendesse aqui, eu voltava pra Porto Alegre. Acho. Porque eu A tinha gente ali veio pra um trabalho específico, né? Eu morava muito na casa do pontual. amigo do meu pai, no Recreio. Alugava um quarto do apartamento dele. E, enfim, primeiro trabalho gera uma renda, mas é difícil tu manter uma carreira assim, né? É claro. Enfim. E aí, se não fosse o relacionamento, eu teria ido embora, eu acho. Exato. Que Foi loucura. uma coisa que foi, assim, crucial, né? Crucial, sim. Até pra Eu continuar também. a carreira, a minha carreira, pelo menos. Porque foi meu primeiro trabalho na Record naquela época. Ah, legal. E Na eu- vida, né? Na verdade. na vida, né? profissional foi. Profissional foi na Record. E aí, se eu tivesse voltado pra Porto Alegre, eu não sei o que teria acontecido. Não dá pra saber, mas talvez eu teria voltado pra uma vida... Eu era estudante de arquitetura na época. Me formei em né? arquitetura, na Legal. verdade. Legal. É. Bem legal. À distância, na época da novela. Eu fiz EAD. Entregou o TCC durante a novela. Foi uma loucura. Caramba. Foi uma loucura. Foi. Foi um suor. Eu lembro bem. Enfim. Noites e noites. Botou Em claro. algum objeto no projeto ali, um projeto bíblico, aí botou ali uma adaga, botou uma coisa diferente, né? Mas passou, né? Que legal, cara. Pô, Foi parabéns. isso, Que legal. E aí, acho que se eu tivesse voltado pra Porto Alegre, não sei, acho que... Tudo teria sido diferente, com certeza. Talvez estivesse trabalhando como arquiteto hoje em dia, né? Com certeza. Não focado na carreira de ator, enfim. Eu acho que assim, o primeiro ensinamento que eu tiro disso, né, que pra Deus a gente fala aqui que não tem coincidência, tem Jesuicidência, né? É que você veio fazer um personagem exatamente no momento em que ela estava, no mesmo projeto, no mesmo núcleo. Você poderia ter sido escolhido pra qualquer outro personagem, em qualquer outro momento. Cara, eu vou te falar, naquela mesma semana que eu fui aprovado pra Record, eu fui convidado, na verdade, naquela semana, e eu tinha feito um teste pra uma outra emissora. E eu tava muito empolgado com as duas possibilidades, mas tava mais inclinado pra essa outra oportunidade que eu tava batendo na porta, assim. E aí, eu lembro que eu não fui aprovado, mas fui pra Record. E eu fiquei pensando na época, cara, que saco, eu queria muito a outra oportunidade, sabe? E aí hoje eu olho pra trás e penso, cara, se eu não tivesse entrado naquela novela, eu não teria conhecido a Marisa. Eu não teria mandado no Rio, acho que teria ido pra um outro lado, pessoal até, assim. Inclusive, eu me converti, nem lembro agora. Foi ano passado. Ano passado. Na época eu não era cristão, eu era católico. De berço, assim, mas não era... Praticante, aquela coisa. Aham. E eu acho que se eu não tivesse entrado na Record e conhecido a Mar e ter conhecido Jesus através dela, eu teria ido pra um outro lado, sabe? Assim, Porque o enquanto nosso meio é um artista. meio de muita oportunidade, né? Boas e ruins. É verdade. Então, talvez... E eu não tinha maturidade na época. Eu acho que eu teria me deslumbrado um pouco com a carreira e não teria Pé no entrado chão, né? nas linhas corretas, assim. Que eu enxergo hoje como linhas corretas. Que legal. Eu acho que o papel, né, de um cônjuge e de ter esse parceiro de vida é justamente manter o nosso pé no chão. Acho que isso que você falou é uma chave mesmo do relacionamento, né? Eu e o Alan, enfim, a gente casou muito jovens, né? Eu tinha 19 anos quando eu me casei. Certo. Muito nova. Até hoje eu falo, Jesus. Como Que nova. assim? 19 anos. 19 anos quando Eu eu, tinha me 26, casei. né? Isso. O Alan tinha 20. A gente tem uma leve diferença de idade. E então, assim, eu penso, cara, eu era um bebê, mas ok. Em termos de maturidade mesmo, né? exatamente. Extremamente matura. Mas hoje eu ainda me acho boba, imagina com 19 anos. Socorro, Deus! Mas é muito maneiro isso, porque isso da gente se deslumbrar. O Alan fala muito sobre isso, né? Ele pode estar lá no trabalho dele, onde, enfim,
ele tem responsabilidades, ele tem uma autoridade no trabalho, mas chega em casa, é tipo assim, você já tirou o lixo? É isso. Exato. Então, tem uma fraldinha da nossa filha ali que tá precisando sair. Então, Exato. assim, é a cachorra, tem que limpar a sujeirinha da cachorra. Então, assim, cara, a vida em casal, em família, ela te traz pra chão, vida né? real, Chão. né? Pro chão, pra tipo assim, cara... É isso aqui, no Com final, tá todo mundo no mesmo barco. Você vê as minhas fraquezas, eu vejo as suas. E a gente se entende, se ama, apesar de todas elas. Então, eu acho que isso é uma das coisas mais bonitas do relacionamento, né? É trazer pro chão. Eu gosto, inclusive, foi o vídeo de vocês que me chamou a atenção pra quando eu eu fiz ia o perguntar convite. qual era. Eu também. Foi aquele vídeo chamado Amar dá Trabalho, né? Amor. E aí eu falei assim, pô, vídeo perfeito, vamos chamar isso aqui. A ideia foi muito boa, né? Eu queria perguntar pra vocês, dá trabalho, gente? Eu acho que é um trabalho, né? É um trabalho. Mas tipo, não dá trabalho, não. É que assim, a gente tem uma peculiaridade, talvez, porque a gente sempre ouve muito, né, de relacionamentos que tem muita briga, muitas discordâncias e tudo mais. A gente tem uma coisa que eu acho que é muito divina mesmo. A gente não... Assim, se a gente teve, sei lá, 3 embates durante 3 anos, foi muito, assim. Então, o B, graças a Deus, ele é muito fácil de lidar. Ele ouve muito. E eu também, né, acredito. Se eu não for, tu me fala agora. Mas acredito que eu seja fácil de lidar também. Então, a gente não... Digamos que a gente tem o trabalho de regar todos os dias. De, tipo, se um tá muito cansado, a gente faz algo por ele e esse tipo de coisa. vice-versa, Então, acho que é mais esse trabalho do que dar trabalho de, nossa, que saco, mais um dia. Nossa, não sei o quê. Eu acho que Sabe? o título do vídeo é muito mais pra chamar atenção, pra entenderem o conteúdo, do que, de fato, falar que o amor dá trabalho, né? Porque eu sou muito da opinião de que o amor não é o caos, né? O amor é a calmaria, é o tédio, muitas vezes. Tipo, tá com alguém... Tá, a gente não tem nada pra fazer hoje. A gente só fica olhando pra cara do outro. Mas tudo bem, é amor também. Não tem que ser sempre borboletas no estômago e não sei o quê. Eu sabe? acho, Exato. ouso dizer que as Exato. pessoas que buscam por isso o amor é porque estão insatisfeitas consigo mesmo. Eu acho que eu nunca ia querer que o nosso amor fosse conturbado. Fosse uma montanha-russa, que fosse discussões das mais pesadas pra depois ela ficar no quarto isolado e eu ficar na sala isolado. Ou coisas do tipo, sabe? Tem pessoas, amigos nossos até, a gente já ouviu eles que falarem. dizem que... Nossa, tá muito calmo. Vão brigar. Essa pessoa é muito calma pra mim. Eu preciso de uma Intensidade, Uma uma briga. Adrenalina. Mas pra Pessoas gente que vivem não. buscando uma adrenalina, sabe? Uma dopamina sempre. É. E o amor, eu acho que o amor, ele é calmo, sabe? É tipo uma coisa que, realmente, todos os dias tem dia que eu acordo de TPM, mais triste, mais brava, mais quieta. E ele é a pessoa que vai entender, não, tudo bem, hoje ela vai ficar um pouquinho mais quieta, um pouquinho mais fechada na dela. Ou se eu fico triste, ele é muito sensível, sabe? Então eu não consigo esconder nada dele. Se eu tô triste, tô brava, em 2 minutos ele fala, o que aconteceu? E aí ele me dá o tempo de... Tá, deixa eu ver se eu entendi, se eu realmente estou querendo falar ou não, espera aí. Então eu acho que é muito isso, né? A gente se ouve muito, é muito clichê, né? A conversa é mais importante, mas é. E pra gente isso funciona muito. A gente é assim. muito empático também. Como ela falou, tem vezes que ela tá de TPM querendo ficar em silêncio. No início do relacionamento, pra mim, isso era muito difícil, porque eu sou uma pessoa muito... de buscar o porquê das coisas, de querer entender o porquê das coisas, sabe? E aí ela dizia pra mim, eu só não quero falar, só quero ficar em silêncio. Eu ficava, mas por quê? Por que você não me fala, entendeu? É só falar. E às vezes me não tem um explica. porquê, né? A gente entende, às vezes Eu não fui tem entender porquê. depois, porque tem vezes que a TPM não tem uma explicação, sabe? É só um sentimento. Sei lá, pode falar melhor. Mas eu demorei a entender isso. Eu queria muito buscar porque eu tinha um pouco de culpa de pensar, será que é por causa minha? Será que é uma coisa que eu falei, uma coisa que eu deixei de fazer? É que geralmente a gente entende que o silêncio é um problema, né? Que existe algum problema, que algo aconteceu, e nem sempre. É só, hoje eu acordei num dia que eu não quero falar, hoje eu quero ficar quieta. Sabe? Isso, E tá tudo bem, assim. Então acho que a intimidade traz isso também. Quanto mais a gente se conhece, morando junto, casados, a gente entendeu que coisas tem vão dia sendo que não quer explicadas, falar. E tá tudo certo, não é um problema, sabe? Não existe um problema. É isso. Mas eu E gostei muito de uma observação que ela fez no vídeo, porque ela fala assim, o amor ele não é um sentimento. É uma né? escolha. É uma escolha. É uma escolha, né? Eu achei muito interessante porque a gente tem uma visão mais ou menos parecida, né? Que a gente sempre falava que o amor não é um sentimento, é um comportamento. Porque ele não tá ligado a isso, né? Porque senão, você ia viver nessa Sentimentos montanha-russa... nem vão, né? Exato, exatamente. Mas não, é uma escolha que de Sim. fato é uma decisão que você toma de viver aquela jornada juntos, né? E a gente é muito... Eu sou muito sentimental, claro, mas a gente é muito racional em entender
Se é isso que a gente quer, é isso que a gente quer e ponto. Então, quando a gente entende que o amor é um sentimento, o sentimento é o sentir. Então, a gente sente frio e passa, a gente sente calor e passa, sente medo e passa. O amor não. Quando é amor, o amor fica. E ele fica porque eu escolho, que eu quero que ele fique, porque eu rego pra que ele fique, porque eu cuido dele, sabe? Então, eu defendo muito essa tese, porque o sentimento é uma coisa que vem e vai, o amor não. Tecnicamente não, né? Exatamente. E que independe dos dias ruins, né? Independe, exatamente. Porque a gente fala assim, não é como se nós não tivéssemos dias que é ruim. Tem vezes que o silêncio dela me atrapalha, me deixa ansioso, porque eu quero uma explicação ainda. Mas ainda assim eu escolho estar lá, entende? Eu escolho que ela vai ter o tempo dela e daqui a 2 horas ou daqui a um dia vai tudo mudar e vai tudo voltar ao normal. Então, né? Independe de coisas negativas. Independente das circunstâncias, né? Porque é isso, as circunstâncias elas vão passar, mas... Assim como Jesus, né? Porque a gente sempre fica nessa de que eu preciso, para buscar Deus, eu preciso ser perfeito. Não, ele nos ama independente de qualquer circunstância, de sermos bons ou não, falhos ou não. Então, eu acho que para quem entende o amor de Cristo, é muito mais fácil entender o amor com o parceiro, né? Ou com família, ou qualquer outra coisa. Porque independe, a não ser que seja uma pessoa ruim que te faça mal, né? Porque a gente não vai ficar aceitando o que realmente machuca, quem nos machuca, enfim. Mas se é uma pessoa que tem defeitos e coisas que a gente não concorda, mas ainda assim o amor fala mais alto, o que a gente é pro outro fala mais alto, independe se é, enfim, o que eu esperava, o príncipe encantado ou não, né? É isso. É Teve um outro episódio, né, Débora, que você falou sobre isso, né? Você quer... Eu quero. Então tá. Eu imaginei. Tudo bem. Eu imaginei. Então, né? Pra mim, a melhor definição de amor foi escrita pelo apóstolo Paulo, né? Que diz assim, 1 Coríntios 13, 6. E que fala assim, 13, 4. Eu amo esse trecho. Inclusive, eu aprendi esse ano a declarar essa palavra, né? E aí fazer dela realmente uma fonte transformadora de quem eu sou, de fato, me apossar dessa palavra. Que diz assim, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E eu vou dar esse adendo aqui, o amor nunca perece. Eu gosto quando uma outra versão fala o amor jamais acaba, eu amo. E uma das coisas que eu aprendi é, cara, é uma lista, difícil, vamos lá, né? Paciência, já começa aí. São todos os frutos do Espírito, todos os dons do Espírito. Exato. A paciência, a alegria, é tudo. Exatamente. E aí bem eu similar. fiquei assim, Exato. como que eu me torno essa pessoa, né? E eu aprendi esse ano, a gente aprendeu, né? Como declarar a palavra de Deus, e eu comecei a falar isso. Eu gosto de falar esse texto também com o fruto do Espírito. E aí eu comecei a falar, eu sou paciente, eu sou bondosa, eu não invejo, eu não me vanglorio, eu não me orgulho, não maltrato, não busco os meus interesses, não me iro facilmente. Isso pra mim é aquela... Você fala assim com convicção, eu não me iro facilmente, não guardo rancor. Não me alegro com a injustiça, mas me alegro com a verdade. Tudo sofro, tudo creio, tudo espero, tudo suporto. Eu comecei a declarar isso sobre a minha vida porque a gente entendeu que isso faz parte dessa transformação, né? Da gente, de fato, se apoderar dessa palavra, crer no que está escrito e começar a se tornar essa pessoa amorosa, né? Sim. E esse amor que está descrito aqui é isso que a gente está falando. É um amor que vai além do que a gente sente. Porque, como ele diz, não me iro facilmente, então eu posso estar sentindo aquilo, mas eu não vou descontar nele. Eu tenho o maior poder, né? Na verdade, nós que estamos mais próximos, somos as pessoas que têm o maior poder de ferir o outro, né? Exatamente. Porque eu sei qual é a vulnerabilidade dele, eu sei onde dói. Então, eu sou a pessoa que tem o maior potencial de feri-lo hoje. Mas eu escolho não fazer isso, eu escolho... Não, eu também sou a pessoa que tem o maior potencial de incentivá-lo, de alavancá-lo, porque eu sei qual é o potencial dele. Então, essa escolha diária, essa decisão, né, que você falou, de fato, amar, né? De fato, incentivar, de fato, se calar quando o que eu vou falar vai ser pro mal, então é melhor ficar quieta. Mas se o que eu vou falar vai incentivar, vai mudar destino, então eu vou dar tudo de mim para que ele seja
a melhor versão dele, para que ele se torne essa melhor pessoa, né? Quando a Bíblia fala sobre nós mulheres sermos auxiliadoras. Sim. E eu acho que as pessoas tratam isso como uma coisa assim ruim. Hoje em dia, né? Mas caramba, o Espírito Santo é nosso auxiliador, né? Na verdade, a mulher, ela tem um papel incrível. É uma supercapacidade, né? Exato, de levar aquele homem pro mais alto patamar que ele pode estar. E, em consequência, nós também vamos sendo elevadas, né? Nós também vamos amadurecendo, vamos crescendo. Eu, na caminhada com a Ala, me tornei uma pessoa muito melhor do que eu imaginei, do que eu sonhei que eu pudesse ser. Porque essa troca vai um afiando o outro e... porque eu acho que as pessoas pegam muito essa interpretação como se a gente chutasse o homem pra longe e ele fosse sozinho, né? Como se a gente, eu vou auxiliar ele aí, mas eu fico aqui. Mas não é, né? Quando um vai, o outro vai também. É isso. Então é uma parceria do início ao fim e que não existe competição, né? Não existe um melhor que o outro, um maior que o outro. São os dois, caminhando lado a lado. É isso. Um com as suas funções, o outro com outras, mas juntos. Eu gostei muito de uma definição, né, que o pastor Fragales deu, que é submissão é sob a mesma missão, né? Eu fiquei assim, caramba, eu sempre explico isso. A Má fala muito Eu isso. sempre explico isso. Gente, é incrível. Porque pra nós, mulheres, né, a gente vive num momento, assim, onde se fala muito sobre isso, né? E eu acho que é muito deturpado, pelo menos a forma como nós, cristãs, enxergamos, né? A submissão mesmo. Eu acho que deturpam para que pareça que nós somos as pessoas que falam, ok, tudo bem, para qualquer coisa que um homem diz. E não é esse o ponto, né? Eu não vou estar com alguém que quer ir para a esquerda, sendo que eu quero ir para a direita. Então é estar numa missão onde os dois querem chegar no mesmo lugar. Eu não vou estar com um homem que não sonha em ser pai, por exemplo. Porque a minha missão é ser mãe, é meu maior sonho, sabe? Então, submissão é isso, é estar com um homem que está sob a mesma missão que você está. Então eu sempre explico isso, né? É sempre o meu grande dilema, assim, com algumas amigas, enfim, que não têm a mesma fé que eu, é falar sobre isso pra não parecer o que as pessoas querem que realmente pareça, né? Que nós somos as mulheres do lar que não trabalham, que não fazem nada, sabe? Então, que vão tolerar qualquer coisa, comportamento agressão, do violência, parceiro. qualquer outra Exato. Exato. Não é sobre isso. Não mesmo. Incluindo, então, a gente avançando nesse ponto da jornada, né? Da vida 2, né? Primeiro que a gente viu aqui com o amor, então, uma série de características de ação, né? Ser paciente, bondoso. São características que nós precisamos tomar, decidir, agir, escolher e, de fato, né, fazer. Partindo disso, não quero entrar para um outro lado de vocês, porque vocês têm a mesma profissão. Então, muita gente fala, trabalhar junto, nem pensar. Se eu tivesse que trabalhar junto, os dois, a gente ia se matar, a gente não ia viver, não tem como, ia explodir tudo. Eu queria saber de vocês, né? Como que é isso, né? Porque acredito que vocês convivam muito tempo juntos, né? Como que é essa convivência e essa vida profissional, né? Correlacionada de alguma forma. Cara, vou te falar, a gente faz 95% das coisas da vida juntos. Que legal. O principal motivo disso, eu acho que é porque temos a mesma profissão e como qualquer ator é muito sazonal, então tem, sei lá, 6 meses de desempregados, depois 6 meses empregados. Então é muito tempo, esses 6 meses desempregados é muito tempo junto. Pensando em planos, planejando, colocando em prática, errando, acertando. E eu acho que além disso, a gente tem os nossos interesses muito similares, sabe? Não somos um casal que ela tem a profissão de atriz, eu tenho a minha carreira de ator, mas também tem um outro sonho que é só meu e ela tem um outro sonho que é só dela. Por coincidência, não coincidência, né? Mas como é que é Jesus? Jesuicidência. Nossos interesses são idênticos. Que legal. E de um tempo pra cá a gente tem visto que a mão de Deus na nossa vida unindo cada vez mais a gente nesses planos, sabe? E as minhas forças com as forças dela e tipo assim, tornando isso cada vez mais latente, assim, né? Essa semana mesmo a gente escreveu 2 roteiros pra, enfim, publis e etc. E eu sempre sou, tipo, a pessoa que... Eu nunca escrevo. Ele sempre é a pessoa que escreve, que consegue, tipo, organizar o que eu penso. Então, a gente passou, tipo, o quê? 2, 3 horas sentados. Os dois iam, não, isso aqui. Ele, tá, isso aqui. Então, tipo, a gente faz tudo junto. Coisas que são pra mim, a gente faz junto. Coisas que são pra ele, a gente faz junto, né? Então, é muito similar mesmo, eu acho. Similar. A gente é muito parceiro, assim. O que o outro quer fazer, não, vou junto, sabe? Então é muito legal. E pra mim é muito legal, porque eu passei por uma situação num antigo relacionamento em que eu fui muito conflitada entre escolher o meu sonho e o meu relacionamento. E foi um momento muito difícil pra mim, porque, poxa, eu não teria que precisar escolher entre 2 coisas, sabe? E a minha carreira, enfim, meu sonho é uma coisa que eu faço desde os 10 anos de idade. Eu nem sei o que é não fazer isso. Eu amo fazer isso. E aí,
por Jesuscidência, eu conheci o meu marido no mesmo local, amando o que eu amo, fazendo o que eu faço. Então, assim, não tem como dizer que foi ao acaso, sabe? Então, realmente, tudo que a gente faz é muito junto, a gente se apoia muito. A opinião do outro é muito importante, até com coisas que eu não entendo às vezes, né? Tu me pergunta e tá, ok, então dá uma luz, sabe? Então, pra gente é muito tranquilo, assim, a gente nunca teve nenhum problema trabalhando juntos. Pra gente é muito melhor até, às vezes, né? Tipo, tá, vamos junto, e aí tu tem insights que eu não tenho. Então a gente se complementa muito nessa área. Isso que eu falo. Que legal. Eu vejo isso aqui também, né, Débora? A gente também acaba se complementando, né? Eu tenho, obviamente, uma vida fora, mas eu passo pelo menos alguma parte da minha vida agora com ela, né? De um propósito que, na verdade, Deus falou com ela, primeiramente. Não foi comigo. Ela chegou um dia em casa, ela falou, Deus falou comigo hoje, a gente vai ter que fazer um podcast. A partir de semana que vem tem que começar. E aí eu falei assim, o que tá acontecendo? Do nada ela veio, descarregou o caminhão. Falei, caramba, vou eu com a pá construir, sabe? Fui lá guardar areia. E, cara, foi um desafio, assim, mas... Eu acho muito legal a coisa do relacionamento. Eu vou dizer no nosso caso aqui, por exemplo... Eu não sei, eu acho que Deus, ele prefere... Ele fala muito com ela, pra mim. Tem muitas coisas que ele fala pra mim através dela, sabe? Então eu ouço muito ela, né? Eu já cometi muitos erros por não ouvi-la. E no fundo a gente tem consciência disso, sabe? Ela já falou pra mim, ela não faz isso, não sei o que. Eu saí de casa, não, vou fazer. Fui lá e dei com a cara no muro, deu errado. E ela teve a paciência, digamos, né? De não ficar apontando o dedo ali pra gente poder manter esse ambiente e tal. Então, assim, Deus realmente tem usa muito a mulher pra ajudar o homem nesse lugar, sabe? Elas têm um olhar diferente, tem uma coisa que é delas que eu não sei explicar, mas que elas realmente conseguem perceber, às vezes, relacionado às pessoas. Cara, fica ligado. Nossa. Tive uma situação agora há pouco com isso, tá, cara? Uma situação assim que eu falei, não, Débora, imagina, o cara vai fazer aqui o projeto. Pô, o sonho da minha vida é fazer esse projeto aqui. Ela falou, Alan, tá estranho esse cara, tá não sei o quê, pensa bem, não sei o quê. Na primeira oportunidade pequenininha, cara, daquela pequeno sinal de confiança, o cara já quebrou. Ela veio, eu avisei. Eu falei, cara, não é possível. Então, assim, pros maridos ou namorados que estão nos ouvindo, gente, ouçam as suas mulheres, viu, cara? Clássico. Lá em casa é igual, cara. É impressionante. Impressionante. Eu não sei o que vocês têm, assim. Modéstia à tem uma parte, coisa você também. Só pra mim, nosso Espírito Santo. Só pode, porque... Cara, e eu que sempre fui esse cara que quis buscar os porquês, como eu falei. E eu não encontrei muitas vezes, mas encontrei nela. Sei lá, por que tal pessoa agiu dessa forma? E eu ficava tentando entender, e ela vinha e falava, pô, mas essa pessoa lá atrás já tinha sinais de que... Já demonstrou que você não precisava estar perto dela e tudo mais. E aí hoje, qualquer primeiro aviso que ela me dá, eu já ligo a anteninha. Já ligo a anteninha. Isso é muito legal. É bizarro, cara. Isso é muito legal. É verdade. Fala. Não, eu acho que é isso, e a mulher realmente tem essa conexão diferenciada. E uma coisa que me chamou a atenção de vocês falando é sobre a questão da conexão, né? Porque se fala muito disso, e os opostos se atraem. Mas eu acho que, apesar de serem opostos, apesar de cada um pode ser, às vezes, completamente diferentes, né? Ter gostos e profissões diferentes, alguma coisa tem que estar ali. Tem que. Né? Numa coerência. Eu acho que as pessoas podem ser opostas, mas o propósito, o objetivo não pode ser. Cara. Porque... Eu acho que os opostos se complementam, mas se não tem o mesmo propósito, não adianta. Porque senão uma hora vai ter que abrir mão de alguma coisa do outro, sabe? Pelo outro. E aí vai tirar aquilo que é dele, talvez. Então... Eu não sou muito dessa inclinação, assim. Tanto que nós somos muito parecidos. Tem gente que é muito... Tipo, se são duas pessoas muito explosivas, talvez, não vai dar certo, porque eles vão se bater o tempo inteiro. Mas a gente tem características que são muito parecidas. Outras que, tipo... Ele é muito racional, eu sou mais emocional. Então, são opostos, mas que a gente se ajuda muito. Então, isso é ótimo. Mas um objetivo diferente do seu parceiro, pra mim, não funciona. Oposto. Eu acho que quando as qualidades são semelhantes, não dá muito divergência. Se são defeitos muito semelhantes, eu acho que dá problema. Tipo, duas pessoas muito explosivas, muito raivosas, muito ciumentas, muito invejosas, sabe? Aí eu acho que acaba gerando um maior conflito. Mas se são qualidades, geralmente caminha junto. Agrega, né? Só agrega. Só tem que tomar um cuidado, porque a gente é muito... Por exemplo, a gente é muito sonhador. Agora a gente tá com o pé um pouco mais no chão. Mas teve uma fase que a gente era muito sonhador e não racionalizava pra fazer... Inconsequente, sabe? Pra fazer acontecer. Ou pra entender, será que é esse o momento certo pra isso? E os nossos sonhos, que estão ali na frente, batendo na porta também. Não, vamos segurar.
É aquilo que a gente falou antes, né? De não viver um dia de cada vez. É uma coisa a longo prazo. Tá, tudo bem, a gente quer muito isso agora, mas daqui a 1 ano, como é que vai ser? Então, Nossos a gente filhos também agora tá já tá nesse aprendendo plano, isso, né? gente. Somos bebês ainda nessa A área. vida mas- inteira aprendendo, eu acho. A vida inteira, Não tem é como. verdade. A gente também, né, tá passando por esse processo de mudança, de amadurecimento. E uma coisa que eu acho que o Alan fez muito bem, né? Apesar da gente... Ele sempre teve o trabalho dele... Então, mas ele sempre me incluiu muito no universo dele, né? Então, às vezes dá pra você ter, nós também somos bem parecidos, mas às vezes dá pra você ter uma rotina diferente e incluir o outro nela. Totalmente. Eu acho muito esquisito, às vezes, quando não existe essa inclusão do outro, né? Porque você pode até ter ali um universo diferente, um trabalho diferente, mas não trazer o outro para perto. Hoje, às vezes, o Alan até brinca, né? Que eu vou na Cirela, o pessoal me conhece. Exato. Tá ela me liberando na portaria. O que tá acontecendo, sabe? Me conhece mais que É. eu. Mas não é isso, é porque foi algo que há muitos anos, e eu acho isso lindo nele, sempre achei isso lindo nele. Porque ele, a vida inteira, sempre me trouxe pra perto, sempre fez questão de me apresentar pras pessoas, de que eu estivesse presente nos momentos importantes. Então, ele sempre me incluiu muito na vida dele, na rotina dele, no trabalho dele, ao ponto de hoje eu estar super confortável. Eu já cheguei aí, gente, tudo bom? Eu estou confortável nesse universo dele, porque ele fez a parte dele, ele me incluiu. Sim. Né? Então, eu acho muito bonito um casal ter isso, às vezes, no meio familiar, incluir o outro. Uma coisa que eu aprendi também, por exemplo, para sua família, exceto, claro, né, gente, casos aí mais extremos. Mas, assim, as briguinhas, os conflitozinhos, você poupar a sua família, você não expor o seu parceiro. Então, tudo isso são pequenos gestos, né, no dia a dia que vai construindo essa amizade que tá deixando ali. Imagina, se eu chego lá na Cirela e o Alan fica lá falando mal de mim. Imagina o climão chato Exato. que ia Sim, ser, sim. né? Então, você blindar o seu parceiro, você sempre falar bem dele, enfim. Ou se não tiver nada pra falar, ficar quieto mesmo. Exatamente. Fica bem quietinho. Mas trazer um pro universo do outro, isso Sim. é muito saudável, isso é muito gostoso. E o efeito é isso mesmo, é cada dia se aproximar mais, ficar cada vez mais parecidos Exato. mesmo. Isso é muito bom. Não, eu gosto, assim. No nosso caso lá, né, que antigamente tinha um pouco mais isso, né? Geralmente tinha aqueles clássicos eventos de início, de encerramento, né? De projeto. Que eu sempre fiz questão de inserir a Débora nesse contexto, né? Quando tinha algum tipo de situação especial, geralmente eu inseria. Depois de um tempo, ela já se meteu automaticamente. Eu já ia me chamar Já também. estava lá antes de chegar, ela tava lá. Era isso, né? E ela pergunta que horas eu chego. Como assim? Era mais ou menos esse o lugar. Gente, eu não sabe? sou remunerada. Até hoje, que isso? Já é parte da equipe. Ela já tá nesse De lugar, grátis. sabe? Já aprendeu a conviver. E pra mim sempre foi muito legal, porque assim, primeiro porque é o que a gente é, né? Nós só refletimos aquilo que tá dentro da gente, né? E o que tá dentro de mim é ela, é o Espírito Santo, é Deus, através dela, né? E ele me deu essa jornada pra cumprir junto com ela, assim. Então a gente, vamos junto e vamos mesmo. Não tenho essa de você estar num lugar e... Eu me lembro que eu fiquei agora, no último ano, tive 2 viagens que a gente fez projetos muito legais, fomos pra fora do Brasil, fiquei, sei lá, 10 dias lá no Marrocos uma vez, depois mais 10 dias. Cara, foi muito ruim ficar fora 10 dias, porque eu tô acostumado a ter com ela a minha convivência diária. surreal Começa isso, a virar um gap ali que você te incomoda, sabe? É Então, muito louco isso, né? isso Porque é. falar com pessoas que não vivem isso, parece que nós somos loucos, apaixonados e que não consegue ficar longe, mas pra gente é muito difícil, gente. difícil. Tipo assim, 2, 3 dias já é difícil. Tipo, dormir sem aquela pessoa. É. Ele viajou esses dias, eu falei, gente, a minha cama é tão grande assim mesmo, porque quando ele tá aqui não parece tão grande. Cara, sabe o que pra mim é muito estranho? Ela ficou agora, foi gravar um projeto, ela ficou um dia fora de casa. E aí, nesse dia, a gente se falou muito pelo WhatsApp. Ele odeia. E eu me sentia Namorando, falando com uma assim. namorada. Não com a minha esposa. Porque era tipo, como é que você tá? E eu ficava tentando agradar no WhatsApp, sendo que ela tá só trabalhando, entendeu? E a gente muito nunca, estranho. como a gente começou a ser amigo já muito próximo, a gente não teve esse momento, WhatsApp, como é que você tá, mandar áudio. Tipo assim, as nossas conversas são muito curtas. Oi, você quer não sei o quê? Sabe? Tipo, coisas muito do Tanto dia a que, dia. quando eu vou enviar pra ela alguma coisa, a conversa dela tá lá embaixo no WhatsApp. Então, dia a dia, lá no andar de cima, vem cá, me ajuda. Depois, sabe? É verdade. Legal. É muito louco mesmo essa situação.
Ó, vou aproveitar porque, assim, geralmente quando a gente vem pra cá, né, a gente pensa em como conduzir, vamos pensar e tal. Mas eu, obviamente, olhei lá a página de vocês já nos deram ali muitos insights e eu puxei de lá mesmo, vocês já me ajudaram bastante. Então, obrigado. Que bom. Eu tô agradecendo. E dentro lá do que eu vi do conteúdo de vocês, eu peguei 5 pontos, né? O primeiro a gente já falou, e eu queria falar sobre os outros 4, que eu acho que vão ajudar a gente a falar um pouco sobre essa vida 2, né? Primeiro eu já falei que foi um vídeo chamado Amor da Trabalho, que eu achei muito legal. E teve outros 4, que eu vou falar em ordem aqui, o amor, viver com erros, vulnerabilidade, referências, gostei desse, e conversas desconfortáveis. Esse é maravilhoso, na história do elefante que ela falou, que eu achei incrível, sabe? Achei muito Ele legal. nunca tinha escutado, você já tinha escutado? Não ouvi. O elefante Eu aprendi na com sala? você, eu não tinha também não. Você viu no tem um vídeo que eu falei pra ela, o elefante que na é isso? Não, concordei contigo. Da onde eu fui é muito comum quando a gente fala, nossa, tem um elefante na sala. Tipo assim, tem um negócio desconforto. gigante que todo mundo tá olhando, mas ninguém fala, sabe? Vou começar por aí. Tá, começa. Conversa desconfortável. Tem um elefante aqui agora. Então, Quem vai Quem tá puxar? vendo? Vamos falar sobre isso. Cara, eu sempre falo muito sobre isso também, por isso pra mim é tão claro esse elefante na sala, porque eu sempre tive muita dificuldade em falar coisas. Pra mim, eu preciso sentir, lido sozinha com isso, independente se a pessoa me feriu, se foi uma coisa ruim, eu vou lidar com isso e é isso, acabou. Quando tá resolvido... Quando tá mesmo. resolvido, a gente volta ao normal, digamos assim. E no início do nosso relacionamento, eu passei por muita dificuldade antes de quando eu ia expor uma coisa que me machucou, que foi ruim e tudo mais, aquilo virava sobre mim. Ah, mas por que você é muito sensível? Por que você não sei o quê? E aí eu parei de falar. Então, quando a gente começou a ficar junto, qualquer coisa que ele... E eu sou muito sensível, então qualquer coisa que ele fazia que já... Nossa, mas que chato que ele falou assim, não sei o quê. Acabou. Tipo assim, eu fecho a cara e ele perguntava 10 vezes, tá tudo bem? O que aconteceu? Eu, nada. O que aconteceu? Nada. Aconteceu nada. E aqui, nada. E o elefante crescendo cada vez mais. E ficava um clima. Tipo, ninguém falava nada. Aí ele falava, tá, ok, se não aconteceu nada, então tá tudo bem. E aí a gente não falava sobre isso. E agora, com o tempo, hoje, graças a Deus, tô muito melhor, né? Ele pergunta uma vez, eu já falo. Mas é entender que conversas desconfortáveis é o que vai tornar o nosso relacionamento maduro. Então pode ser uma conversa muito chata que meu coração vai ficar assim, eu vou falar, cara, eu não gostei que você falou assim, eu não gostei que eu ouvi tal coisa. E não é legal você estar de frente com alguém tendo conversa séria. Eu tenho dificuldade em ter conversas sérias. Pra mim, reunião com, sei lá, funcionário pra falar não sei o quê, eu vou ficar tipo, ai, é que eu não gostei que você fez isso. Sabe como? É que você foi grosso. Aí eu fico, sabe, tipo, porque eu tenho muito medo de magoar o outro. Por mais que eu esteja magoada ou seja algo comigo, sabe? Então eu tenho uma grande dificuldade com isso que eu luto todos os dias. Mas é entender que as coisas só vão funcionar, as coisas só vão se resolver se eu me impor. Eu não gosto disso, não gosto quando você faz isso. Então é isso, é o grande elefante na sala que às vezes muitos relacionamentos morrem por deixar muitos elefantes ali parados, entendeu? E é isso, eu acho que o amor ele começa a morrer em pequenos detalhes, assim, sabe? Em conversas que poderiam ser resolvidas em 10 minutos. E não acontece. E eu, extremo oposto disso, tenho muita facilidade pra falar. Qualquer Sobre coisa os acontece, ele outros, vai falar. sobre mim é um pouco mais difícil, sabe? Meus sentimentos, meus problemas. Com ela agora é muito aberto, mas... Então pra mim era muito estranho ver ela em silêncio, eu perceber que ela tava estranha, e ela não falava, e eu ficava, cara, é só falar, tipo, fala pra mim, eu tô aqui pra te ouvir, pra te ajudar, pra te aconselhar se for necessário. Tanto que quando ela falava, eu pensava, pô, é só isso. Pra mim era um grande elefante, ele era um gafanhotozinho. Mas sim, conversas desconfortáveis amadurecem muito o relacionamento. Nossa. Eu só fui conhecer ela de verdade com conversas desconfortáveis. Porque tem coisas que tu não conhece. A pessoa deixa de falar, esconde muitas Gatilhos, inseguranças, medos. gatilhos. Esse gatilho dela eu fui conhecer hoje. Opa. Eu não sabia disso. Só depois, entendeu? Quando eu comecei a realmente falar, né? Me abrir. E hoje até eu já consigo traduzir os sentimentos. Ela não precisa nem falar. Às vezes fala, não sei o que, não sei o que. Eu, não sei o que, não sei o que, sabe? Então, enfim. Mas é muito importante. É clichê, mas é importante, né? Porque a gente sempre ouve, não, conversem, conversas são importantes. Mas às vezes as conversas legais, só que as pessoas falam, né? As conversas que são difíceis, as pessoas, não, amanhã eu falo, depois eu falo, daqui um mês eu falo. E aí depois, e acho que o pior é isso. Aí quando explode, não, porque 1 ano atrás você fez isso. Ai, porque há 3 semanas atrás você fez isso. Por que você não falou na hora e resolveu aquilo na hora? Não tem que ter nenhum problema de 1 ano atrás martelando até hoje em você, guardando rancor. Porque eu sou assim, eu fico triste até o momento que não é resolvido, falado. Quando é falado, gente, eu esqueci. Pode ter sido ontem, acabou. Eu não lembro mais do que a gente Nossa, falou. eu sou muito assim, entendeu? Mas enquanto Que não bom. falo, eu fico Se me martelando pedir desculpas, aquilo. pra mim acabou.
Às vezes eu preciso... Essa palavra, desculpa pra mim, gente. Acabou. Pode ser, eu pisei no seu pé, fiquei triste, me fala desculpa que acabou. Sabe? Tipo, é uma coisa tão pequena pra mim. E eu, Ou grande graças também, a né? Deus... É, ou grande. Mas eu, graças a Deus, sou muito boa em perdoar, assim. Então eu... Sabe? Pra mim é isso. Acabou, a gente conversou, resolveu. É isso, estamos bem, sabe? Não tem passado, não tem nada. Acabou. É isso. Vou só fazer um gancho porque eu me lembrei de Efésios 4 aqui. Eu peguei o versículo que me veio à cabeça, que é 4:25, né? Que diz assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade uns aos outros, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo, né? E aqui não só a mentira, né? Talvez... ou não falar omissão, tudo né? também. Exatamente, você tem outros termos que poderiam se adequar a esse versículo, né? Mas o que diz aqui, que eu acho que é importante, somos membros do mesmo corpo, né? Um casal é um corpo só, né? Nós pertencemos, enfim, nós deixamos de ser dois e viramos um só. Então é importante ter esse canal aberto, né? Para que não tenha nenhum tipo de omissão e, de fato, tenha esse jogo aberto 100%, né? É isso, não dá pra descobrir da tua mulher alguma coisa pra uma outra pessoa, né? exato. É uma situação, enfim, Exato. horrorosa. Vamos pro segundo ponto, então. Legal. Vou só fazer um adendo, né? Que vocês falaram sobre ser rápidos em desculpar, em perdoar, em pedir desculpa. E, cara, isso é tão fundamental, assim, no relacionamento, né? Sem essa pressa pra perdoar e pedir perdão, não tem como se sustentar. E só que eu acho muito louco a dificuldade que as pessoas têm de pedir desculpa, né? Uma palavrinha tão pequenininha. E eu vou falar especificamente de uma pessoinha de 3 anos de idade, que é minha filha, que, gente, assim, você acha que, não, muitas camadas, por isso que a pessoa não pede desculpa. Cara, eu acho que isso é do ser humano, porque a minha filha tem 3 anos de idade e não é ela. É verdade. A gente ensina ela e tal a se desculpar. Gente, mas você vê que é um sofrimento real Sério? pra ela pedir desculpa. É um sentimento, assim, que ela fica realmente aborrecida por ter que se desculpar. Então é muito louco como que pro ser humano é difícil a gente assumir os nossos erros. Às vezes é um erro bobo. Mas assim, como que pra gente é constrangedor, sabe? Sei lá. Já vem enraizado um pouco, eu acho, em nós. Não sei da onde, às vezes, mas vem, né? Vem. E é muito doido. Vem de isso. fábrica. E eu... É um defeito de fábrica. E vou te falar, tem um sentimento atrelado a desculpas de quem pede que é muito libertador. É. E que depois que tu descobre isso, é muito bom. Quando eu comento alguma coisa que a Má não gosta e eu peço uma desculpas, eu me sinto, sei lá, renovado, aliviado. Parece que tudo volta ao centro de como tem que ser, sabe? Sim. É muito Tem um bom. vídeo que a gente fala sobre isso também, de... Que não é... Eu não sei nem se a gente postou esse. Eu sei que a gente gravou. Que é sobre ter razão, né? A gente só quer pedir desculpa quando a gente tem razão. Tipo, quando a pessoa mostra que tem razão, tudo bem, não sei o quê. Mas quando a gente entende que o B não precisa ter razão, tipo, pra ele me falar, não, mas eu falei aquilo por causa de não sei o quê. Não, ele não precisa explicar. Se ele entendeu que aquilo feriu a mim, É sobre o teu independente sentimento, se né? foi proposital ou não, porque geralmente não é, não importa. O que importa é que eu fiquei triste, que aquilo, sabe? Como aquilo chegou a mim. Então, eu acho que isso muda tudo, né? E muda como fala também. Eu não vou chegar e falar, por que você não sei o quê? Não, B, eu me senti assim com isso que você fez. E o que eu sinto, ele não pode, sabe? Tipo, falar que é menos ou que não é importante. Que era o que eu vivia muito. E por isso que pra mim era um medo, assim. Porque quando eu falava algo que eu sentia, virava algo contra mim. Mas eu sou muito sensível, mas eu sou muito não sei o quê. Eu penso muito, enfim... E quando a gente entendeu isso, e ele já veio com isso, graças a Deus, tipo, ele nunca ficou se justificando. Só, tudo bem, desculpa, então. Ou questionando, sabe? né? Mas por que você se sentiu assim? Não interessa por que eu me senti assim, mas eu me senti, sabe? Então eu acho que essa é a raiz de tudo também, não é ter a razão. É tipo, se eu te fiz sentir assim, por mais que eu não quisesse, me perdoa, sabe? Isso. Não ter essa dificuldade, essa simplicidade. Essa simples. humildade, né? É uma humildade de reconhecer isso. É verdade. Eu gosto muito de uma frase que diz assim: ninguém nunca perdeu por ser humilde. É isso. E eu acho que é Lindo. isso. Essa frase se você tá aí com uma dificuldade de falar essa palavrinha, você não vai perder por ser humilde. Ninguém vai perder Ninguém vai perder. com a sua humildade. É verdade. Lindo. Ó, o próximo ponto aqui tem 2 pontos. O vulnerabilidade e o referências, né? Gostei dos dois também, né? O referência eu achei legal porque, por exemplo, né? Foi o seu, né, da referência? Foi. Foi. Que você até deu o exemplo, a atriz X lá vai ganhar o Oscar, então se eu não cheguei lá ainda, então você não é tão bom quanto, né? E aí eu trouxe isso pra mim quando eu vi o vídeo, né? Porque eu falei, caramba, e tudo isso é na nossa cabeça, né? Porque eu tô hoje, depois de
20 anos lá dentro, eu cheguei num lugar que eu mesmo queria ter chegado. E graças a Deus eu construí e cheguei. Foi muito legal, né? Então, pra mim, quer dizer, pra mim hoje eu nem ligo tanto, eu nem me vejo tanto nesse lugar. Mas pessoas que me conheceram vêm, às vezes falam comigo, pô, Alan, parabéns, você conseguiu e tal, legal, bacana. Mas dentro de mim, o que tá dentro de mim é assim, cara, eu podia estar o dobro de onde eu tô hoje. A gente acaba colocando esse sarrafo muito alto, né? Eu penso nisso, né? E é exatamente aquilo que você falou ali. E não necessariamente a gente tá vivendo hoje o que é melhor pra gente hoje, porque Deus permitiu que a gente vivesse isso hoje, chegasse aqui hoje, porque aqui é o melhor lugar pra gente estar hoje. Nós já estamos desfrutando, eu já tô desfrutando de algo que eu já pedi lá atrás. Só que a gente fica tão nessa coisa do dia a dia da comparação, enfim, nessa coisa toda, dessas referências. E eu acho que isso é uma coisa bem legal e isso vale pra gente, né? Hoje em dia aqui tá na mão a referência, né? Você olha aqui, o casal X tá viajando, eu não tô. O casal X tá na praia e eu não tô. Então, a coisa da referência realmente é um lugar pra gente ter cuidado, sabe? Eu acho que é um lugar pra não... Ela pode te ajudar, mas também pode te destruir. Né? Cara, eu acho que assim, a gente tem que ter referências em qualquer lugar, em qualquer âmbito da vida, eu digo. Mas a gente tem que ser realista também, em relação à nossa realidade. Eu posso ter uma referência de algum ator que tá vivendo alguma coisa hoje, por exemplo, um ator da minha idade, que tá gravando uma série, que tá fazendo o maior sucesso. Cara, eu queria muito estar lá. Mas eu não sei, ou posso, eu sei até, mas eu poderia não saber qual foi a trajetória dele de carreira que permitiu ele chegar até ali. Que não é a sua, né? Que não é a minha. Pessoa. Eu comecei na Record com 24 anos. Esse ator em questão, acho que o primeiro trabalho dele de sucesso foi com 15. Ele teve quase 10 anos a mais do que eu de carreira pra conseguir construir a imagem dele, construir a jornada dele e chegar onde ele tá hoje. Claro. Então acho que a gente tem que ter referências, mas também tem que entender que eu acho que duas coisas. Uma que tem que dosar e outra que a referência pode mudar quando tu se dá conta disso. A gente tem aí a atriz de 60 anos que ganhou o Oscar. Pode falar o nome? Pode, claro. É mais ela, né? Imagina, todo mundo sabe. Essa é a Fernanda? A Fernanda Torres ganhou o Oscar com 60 anos de idade. Verdade. Eu tenho no meu to-do list ganhar um Oscar. Ó, que legal. Sonhar, e tem se for com 60 anos, maravilha, eu consegui, eu conquistei isso. Mas não, eu posso ser a pessoa que tem como referência o Timothy lá de Hollywood, que não ganhou um Oscar ainda, mas tá, enfim, só emplacando filmes sinistros com a minha idade. O Timothy é um exemplo. Eu ia falar o filme, o Timothy é um exemplo, inclusive, né? Que é um cara que, sei lá, trabalha muito, tá a cada 2 meses fazendo um filme, uma coisa e só os melhores de Hollywood. E não tem um Oscar. E não faz dele um ator pior. Porque pode ser que a gente ganhe um Oscar um dia e pode ser que não. Tipo, a ideia é que a gente ganhe, a gente vai realmente trabalhar pra isso. Mas pode não acontecer também, entende? Então eu acho que até essa realidade. Puxando mais pro negócio de ter ele, tipo, eu poderia ter o Timothy como referência, se eu quisesse. Mas eu tenho que entender que ele tá em Hollywood. O primeiro trabalho dele já foi lá no meio. É muito mais fácil pra ele, eu não tô querendo tirar o mérito, mas em comparação comigo, estar numa concorrência de um Oscar. Nesse momento, com a idade que a gente tem. Acho que a gente tem mais idade. Então é também entender a referência que tu escolhe, sabe? É que a idade é um fator também, né? Eu acho que nesse meio nosso, existe muito essa pressão de dar certo logo. Então, por exemplo, eu tô na carreira já tem 10 anos. 11 anos. E eu fiz muita coisa, mas eu tô longe de onde eu quero chegar. Tem tanta coisa que eu quero fazer ainda. E a gente fica nessa. Nossa, tem gente que começou há 3 anos e já tá muito maior que eu. Já faz coisas muito além do que eu já fiz em 10 anos. Então a gente fica nessa pressa de dar certo logo. De que, não, antes dos 30 eu quero ter a minha casa própria, carro próprio, filho. E ter 50 mil trabalhos e prêmios. Sendo que pode ser que eu só faça isso com 50 e tá tudo bem. Porque existe um tempo para cada um, sabe? Cada um caminha de uma forma. Então é isso. Ter esse regulador de referência com comparação, né? Referência é uma coisa que é importante ter, mas quando isso cai numa comparação é um problema, porque daí a gente vive, não, eu tenho que ser assim, 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 e a gente não vai ser a gente vai seguir algo que tá dando certo, por exemplo, sabe? Num medo de dar errado. Então é isso, é uma dosagem que é muito fácil de pender pra um lado ou pro outro. Eu pensei agora, eu tive um insight sobre esse negócio de referência, eu acho que a gente tem que ter referências, não do objetivo final, e sim do meio. O Timothy é um cara, por exemplo, né? Eu tenho que tentar entender como ele chegou lá, o que ele fez pra chegar até lá. Tentar trazer pra mim. Não assim, quero estar em Hollywood. Cara, não é fácil. Nem um pouco.
E aí, se eu ficar só com quero estar em Hollywood, mas morando no Rio de Janeiro, sem ter nenhum contato em Los Angeles, sem ter um empresário internacional, eu não vou conseguir. Sabe? A não ser que Deus me coloque lá, me jogue no Hollywood e fale. É teu momento. É teu momento. Que pode acontecer também. Pode acontecer. Mas acho que a gente tem que ter as referências Do processo. do processo. O processo é muito importante, né? Se Por fala isso que muito ler é desse importante. processo. Eu gosto muito de ler autobiografia, porque fala muito sobre o que cada um passou. Eu aplico isso na minha vida. Toda hora eu tô me comparando, não, mas eu tô me observando. Tentando trazer o que eu ouço dos outros pra dentro da minha vida, pra ver de que forma isso pode me ajudar a chegar nos meus objetivos, sabe? É comportamento também, né? Desculpa. Não, imagina. Porque tem gente que, pô, eu quero chegar não sei aonde, mas o comportamento é totalmente oposto de onde você quer chegar. Então, é contraditório, entendeu? Então, também é entender esse processo. Tá, se eu quero isso, então talvez eu tenha que me privar disso. De não ir pra esse lugar, de não fazer isso, de andar com essas pessoas, sabe? Então, esse processo é o mais importante. Não é só onde você quer chegar. É como você vai chegar lá, né? Exato. Eu acho legal, assim, eu acho que, fechando esse tema, né? É que as referências, né? Nós somos seres racionais, né? Deus nos deu essa característica por acaso. Tem gente que não usa muito, mas é o que é. Era pra ser. Assim, eu tenho 40 anos de idade. Não adianta eu, por exemplo, falar assim, eu gostaria de ser jogador do Flamengo hoje. Eu não vou ser. Assim, simples assim, objetivo e direto, sabe? Tem coisas que não adianta também você sair do que seria um parâmetro Real, né? real, exatamente. Deus, ele é soberano, pode fazer o que ele quiser. Ele fez o planeta, o universo, tá tudo aí. Mas você tem que ser sincero, verdadeiro dentro daquilo que é justo, é correto e faz parte de um contexto. Eu vejo pessoas às vezes falando isso, assim, que são sonhos inatingíveis, para que a pessoa não vive iludida, né? Nunca vai conseguir chegar. Eu nunca vou ser um jogador do Flamengo hoje. E, inclusive, não quero ser. Mas é uma característica de trazer para sua realidade aonde você tá, onde você pode chegar, e você colocar esse teu sonho num lugar plausível. Eu tenho, por exemplo, o mesmo desejo que você, ela sabe disso, tá no meu coração. Eu falei, eu vou produzir um filme um dia, que um dia eu vou lá em Hollywood estrear. Assim, quanto que vai acontecer, eu não sei. Eu tô há 20 anos fazendo isso, não fiz até hoje. Se vai ser com 50, com 60, eu não sei. Tô até falando aqui, nem deveria ter falado, mas assim, é uma coisa que eu tenho dentro de mim. Pode ser uma loucura. Hoje, pensando humanamente falando, cara, não conheço ninguém lá, impossível. Mas por que não? Exato. No final a gente já conhece, né? Não tem aquela teoria das 6 pessoas. Com certeza. E isso é muito real, assim. Eu acredito que se tiver dentro do propósito de Deus, eu acho que eu ia super falar isso. possível, Eu acho que eu ia falar gente. isso, ótimo. Eu ia falar isso, eu acho que é o tempo de cada coisa, sabe? Tipo, E o tempo de Deus é perfeito, né? e o tempo de Deus é perfeito. Ah, Tem sonhos meus que eram latentes há 2 anos atrás, que já não são mais também. O contrário também funciona. Ele tira da gente o que... Sabe, ele tira do nosso coração pra gente não sofrer com isso. E tem coisas que ele vai colocando mais latentes pra tu buscar cada vez mais, entende? ele é o nosso guia, né? Não É o tem nosso jeito, guia. né? E eu acredito muito que esses sonhos, né? A Bíblia fala que Deus dá o querer e o realizar. Eu acredito que muitos dos nossos sonhos, hoje eu vejo isso, né? Deus já coloca no nosso coração porque ele tem intenção de que se cumpram, sabe? E quando não existe esse alinhamento com o céu, o próprio Deus tira. Ele tira. É muito natural. É isso. Né? A vida com o Espírito Santo, ela é muito, muito natural. Você vai devagarzinho, você fala, cara, isso não faz mais sentido. Tinha coisas que eu tinha muito desejo de fazer, e eu e o Alan, a gente até correu atrás, e aí quando eu fui olhar, eu vou dar um exemplo bobo aqui, né? Eu sempre tive o interesse de ter uma loja relacionada a roupas e tal, e com uma coisa de moda. E eu tinha muito isso, e durante alguns anos, né, eu nutri isso, cheguei a criar e tal, minha marca, e fiquei com aquilo ali empacado, e o negócio não ia pra frente, não ia pra frente, não ia pra frente. E aí, corri atrás algumas vezes. Da última vez que a gente foi correr atrás, e ele falou, não, eu te apoio, vamos lá, se você quer fazer, vamos fazer. E na hora que eu olhei, eu falei, cara, eu não quero mais isso já não tá mais alinhado, eu gostei disso por tanto tempo, mas agora isso já não tá mais no meu coração. Então eu não sofri, eu simplesmente encarei a realidade, olhei e falei assim, cara, mas eu nem quero mais, sabe? Eu acho ter que paz, tá na né? hora, exato, tá na hora de eu gastar minha energia com outra coisa. Isso é muito bom, isso é muito gostoso, porque eu não me senti enterrando um sonho. Sim. Eu senti que aquele sonho só não fazia mais parte de mim, já não era mais E um você sonho viveu meu. no momento que tinha que viver, por exemplo. Você foi atrás, viveu, entendeu sobre isso e tudo mais. Então esse sonho foi vivido, não é, né? Foi. Como se você tivesse aberto mão dele. Aprendi não. algumas coisas, né? Exatamente. E isso aí, eu acho que é o principal de tudo, né? Tudo que a gente faz, a gente aprende alguma coisa, seja bom ou ruim. Exato. Então, o aprendizado também que a gente tira dessas coisas foi um sonho. Você viveu esse momento desse sonho e hoje em dia não faz mais sentido e tá tudo certo. Não foi uma dor, né? Foi uma Não. paz de entender que
Não era o momento. E foi até um alívio, porque antes eu ficava com aquele pensamento de uma pendência. Tipo, poxa, eu não fiz isso, né? Não tirei esse projeto do papel, não realizei. E depois eu falei assim, cara, mas acho que não era pra ser mesmo. Então foi até um alívio pra mim. Falou, opa, menos uma coisa aqui pra eu fazer. Menos uma coisa pra me preocupar. Legal. Então é legal. Resolvido, não fazer. Resolvido. Ótimo. Risquei. Foi. Não, foi muito engraçado, por acaso, porque eu me lembro que a gente chegou ali em São Paulo, naquelas clássicas ruas que vendem roupas, né? A gente encostou o carro ali, né? Eu baixei o aplicativo pra parar, uma complicação, São Paulo. Rolo, o Rio é mais fácil, já vem um flanelinha, você já dá logo e vai. Mas beleza. Aí chegamos em São Paulo, encostei lá. Aí daqui a pouco deu 10 minutos, a gente 5 minutos saiu do carro, andou na mesma rua. Aí ela falou, cara, não tá batendo. Eu falei, é mesmo, né? Então vambora, volta pro carro. Foi um negócio assim impressionante. Foi muito rápido. Foram até o Rio de carro, voltaram. Foi. Até São Paulo. Chegamos na rua, estacionamos, botamos lá um negócio azul. Chegar em São Paulo pra ver que não. Exato. Ter a comprovação de Deus. Exato. Tava na lista lá, gastar um pouquinho de gasolina. Mas assim, foi, sabe? Uma trip de casal. Né? Passeamos e deu tudo certo. Legal. Assim, nunca mais voltaremos lá. Assim, por mim já foi, é o próximo passo. Legal. Bom, o próximo item que é legal é vulnerabilidade. Eu achei legal porque você usou uma frase assim, saber falar, eu preciso de ajuda. E precisar de ajuda, né, é uma coisa que a gente tem dificuldade. Eu, por exemplo, né, no nosso relacionamento, eu sou o cara que geralmente cuida das finanças e das coisas mais burocráticas, digamos assim. A Débora hoje cuida mais da casa, da filha e das inspirações. Ela é muito inspiracional também. E, O enfim, criativo do casal. Várias ideias aí, inclusive, enfim, depois ela fala. E aí, isso é uma divisão nossa, mas, por exemplo, por mais que eu faça, seria importante eu ter e pedir ajuda a ela. Por mais que eu saiba, eu trabalho um pouco com isso, tem coisa no casamento que eu acho que assim, é importante a gente dividir. E há pouco tempo só que eu realmente pedi ajuda a ela, por exemplo, nesse tema, que é um tema que eu cuido e que eu administro em alguns pontos, porque era importante ter o olhar dela sobre aquilo. Não é que ela precisava fazer a matemática, mas o olhar. E aí começou a melhorar. É verdade. Então, eu gostei muito desse vídeo nesse ponto, porque eu tive a humildade, muito velho, mas tive de pedir ajuda a ela num ponto e o olhar dela foi fundamental. Então, não sei como é que vocês avaliam essa coisa de pedir ajuda, né? Essa humildade, como a gente falou aqui, né? Mas eu acho que é um termo importante e desafiador, né? Pra mim, então, imagina, eu faço projeto. Sou o cara que organizo a planilha, vou pedir, não precisa. E ela veio e simplesmente ajudou. E resolveu, sabe, uma coisa? O olhar é uma coisa impressionante. Como funciona, sabe? Trabalhar dois também nesse outro lugar, sabe? Eu nem lembrava que eu tinha falado isso. Sobre Sobre pedir ajuda. Falou que eu vi. Eu vi. Vai gravar. Eu vi. Cara, eu nunca tive muita dificuldade de pedir ajuda. Mas eu demorei pra entender o quão necessário isso era. Sabe? Eu não tinha dificuldade, mas demorava pra pedir. Entendeu? Hoje em dia, se eu tenho qualquer mínima trava num processo, eu já peço uma ajuda. Seja pra quem for. No relacionamento, então, nem se fala. Toda hora a gente tá se ajudando. Mas eu acho que o ser vulnerável é o que faz a gente amadurecer. Porque qualquer ser humano tem seus defeitos, e qualquer ser humano, eu acho que hoje é natural do ser humano que a gente busque conexões humanas com as pessoas. E o que conecta é a vulnerabilidade. É tu falar pra mim que você tem esse defeito. E você fala pra mim que você tem outro defeito. E eu falo, caraca, eu também tenho esse defeito. E aí quando a gente se conecta em relação a isso, a gente se ajuda, ou a gente entende que faz parte de quem a gente é, não tem problema ser assim, também tem uma pessoa que é. Então eu também posso ser. Ou o contrário, né? A qualidade também é um ponto de conexão. Mas as pessoas hoje, com rede social, então nem se fala, tem muito medo de ser vulnerável, de demonstrar defeito, de querer ser perfeito, de se comparar, e daí volta o negócio das referências, de não falar, eu não tô em Hollywood ainda. Eu tô recém construindo minha carreira, entendeu? E eu falo isso pra alguém, com certeza vou me conectar, ou vou fazer com que alguém se conecte comigo, ou algum ator que tá começando a carreira, e eu posso ajudar essa pessoa. Então, a vulnerabilidade faz a gente... Eu acho que... Não sei a palavra certa, mas nos coloca no chão também. De entender que somos humanos e que temos defeitos e que podemos viver a nossa vida com esses defeitos. Eu ia falar isso agora. Eu acho que todo mundo no planeta Terra tem uma coisa em comum, que é ser um ser humano. E a vulnerabilidade é o que mais me traz a sensação de humanizar alguém. E a gente vive nessa era de IA, dessas coisas, que a gente
tá nessa, sempre buscando pessoas robôs que são perfeitas, que falam perfeitamente, que não gaguejam, que não piscam direito, sabe? E a gente fica nessa de, é um problema. Tanto o lugar de pedir ajuda, quanto qualquer outra coisa de falar, Debbie, hoje eu não tô me sentindo muito bem, tudo bem se eu ficar um pouquinho mais quieta, sabe? Ou não, tipo, eu quero muito agradar ela, então não, eu vou falar que eu estou muito forte, que eu tô muito feliz, eu tô, sabe? Então, tipo, a gente vive por aparências e de eu sou forte o tempo todo, eu sou feliz o tempo todo. E eu acho triste, sabe, eu acho uma perda de conexão mesmo, que é isso que o B falou. Quando a gente tá aqui, a gente tá esse tempo todo falando porque somos pessoas que nos conectamos pela nossa humanidade, pelo que a gente ama, pelo que a gente faz. Se fosse robô, se a gente tivesse um robô aqui, a gente já não ia mais estar tão sinérgico assim, porque ia ter uma coisa que... Tá, nossa, ele fala perfeitamente bem. Nossa, ele nem olha pro lado. Tudo que eu quero, ele fala, ele sabe de tudo, sabe? Então, não cria uma conexão. Então, a internet mesmo é um lugar que a gente tá o tempo todo buscando que as pessoas se identifiquem. O que mais gera engajamento ou qualquer outra coisa é a identificação. Por mais simples que ela seja. Por isso que tem gente que, querendo ou não, posta vídeo o dia inteiro, posta, enfim, um monte de coisa, mas gera identificação. Porque a pessoa, nossa, ela é simples, ela fala assim, ela come isso, eu também como essa fruta. E, nossa, eu gosto de uma coisa que é estranha e ela gosta também, sabe? Então, é o fato de sermos humanos e nos conectarmos com humanos. Então, eu acho que ninguém realmente ama alguém que é perfeito e que, nossa, ela tem a pele perfeita, o cabelo perfeito e ela não vai no banheiro, sabe? Tipo, não, é um ser humano também. Eu acho que é isso que mais gera conexão. Eu acho que as pessoas, muita gente não tem, a maioria das pessoas não tem a consciência de que a conexão, é que eu tenho essa visão pelo menos, de que as conexões geradas são geradas por uma vulnerabilidade. Então tu busca, por exemplo, eu já carrego isso comigo diariamente, mas tem pessoas que podem chegar aqui, que não conhecem vocês, tipo eu que conheci hoje. Eu posso chegar aqui querendo ser o homem perfeito, o marido perfeito, querer demonstrar que eu sou super cavalheiro e super não sei o que, e super sei lá, entendido, super intelectual, culto e tal. Eu não sou essa pessoa. E não vou querer que vocês achem que eu seja, porque eu não sou. Entendeu? E talvez isso seja um ponto de conexão entre a gente. Pô, o Bernardo é um cara muito real, ele fala tudo o que ele pensa. E eu acho que as pessoas elas não entendem isso ainda. Não todo mundo, né, obviamente, mas muita gente não entende. E aí busca ser o culto na internet. E é quando tu conhece ao vivo, caraca, é ele mesmo? Porque na internet fala tão certinho, aqui fala tanta bobagem. Sabe? Frustrante. É muito frustrante. É frustrante. Frustrante, né? É verdade. Eu tenho outro ponto aqui que vocês falaram que eu acho que é legal, que é o viver com erros. Isso não é nem só para relacionamento, né? Isso é para tudo na vida, né? Na vida profissional a gente vai conviver com erros. Na nossa casa, na nossa família, no nosso dia a dia, com o nosso porteiro. Enfim, com todo mundo a gente vai viver sempre com erros. É o que nós somos, né? Nós somos falhos. E nesse ponto aqui, né? Eu até tinha feito também na minha página lá um conteúdo falando sobre isso, né? Que reconhecer os erros é libertador. Porque assim, quando você... Hoje eu tenho lá situações... na mesa lá com os meus chefes, né? Que eu falo assim, cara, não é culpa de ninguém. Eu não vi, eu errei mesmo. Fui eu. E assim, você vê que aquilo ali, cara, resolve o problema de uma forma tão libertadora e tão absoluta, sabe? Ele fala, já entendi, então tá bom, mais uma semana resolve isso, por favor. E acaba a discussão, acaba a conversa. É isso. Então é muito legal você conseguir reconhecer, porque isso realmente vira o jogo, viu? Eu sou prova viva de que isso funciona. Eu acho que isso, e também o fato de entender que se você errou, você vai continuar sendo o Alan que executa seu trabalho da melhor forma. Por isso que você tá lá. Entendeu? Então, tentar entender que se a Marissa errou comigo num relacionamento, ela vai continuar sendo a minha esposa, que eu amo, e que eu quero que seja a mãe dos meus filhos, que vai morrer comigo. Entendeu? E eu, se eu errar, vou continuar vivendo. Meus erros não me definem. Se eu errei, se um dia lá na Record, agora trazendo pra Record, gravei uma cena que não foi boa, e foi pro ar. Mas também tem uma série de cenas que eu mandei muito bem. Não é aquela cena que diz... Não é aquela cena que talvez pra mim seja. Isso é um outro assunto, tipo, se apegar aos erros e que eles nos definam, né? Mas pros outros não vai ser. Eles vão seguir me entendendo que foi um ato falho daquela cena, mas tem várias outras que ele mandou bem e ele merece estar aqui de novo, por exemplo. Né? Sim. Enfim, os nossos erros não nos definem. Acho que isso é o principal. Eu acho que é saber seguir em frente mesmo, né? Tipo isso mesmo, de não... ficar amargurado com aquilo, né? De saber, tá, se foi resolvido, foi resolvido. Eu tenho várias amigas, por exemplo, que optam estar com alguém que sabe que a pessoa errou, que já pediu desculpa e que aceitou continuar. Tá, então acabou. Não, se você aceitou, se você assumiu essa bronca, acabou. Não tem que ficar Perdoa, remoendo né? aquilo pra sempre. E o erro também. Se eu cometo um erro,
Pedir perdão. Acabou, passou. Eu não vou ficar pensando, nossa, mas aquele dia eu fiz isso. Nossa, mas eu errei assim. É entender que o que eu fiz e eu não quero fazer de novo. Ponto. Sabe? E seguir em frente. Então, porque a vida inteira vai ser assim, com erros pequenos e com erros grandes. E se a gente ficar sempre, a gente vai... São pedras que vão segurando a gente e uma hora a gente vai parar, sabe? Não vai conseguir andar mais, porque se eu tiver medo de errar, eu não vou viver. E isso é uma coisa que eu trabalho muito, eu tenho muito medo de errar. Eu acho que eu sempre fui muito, muito cobrada pela perfeição e por fazer tudo certo, e por falar bem, e por atuar, e blá, blá, blá. Que hoje eu tenho muito medo de errar às vezes, sabe? Nossa, se eu vou num lugar eu fico muito nervosa porque eu quero muito que dê certo. E se eu falar alguma coisa errada, se falar alguma coisa errada, passou. É só uma fala, uma coisa que eu falei errado. Não diz quem eu sou, sabe? O quão inteligente ou qualquer outra coisa, ou seja. Então é isso, é aprender que a gente vai errar a vida inteira. E até o dia que a gente morrer, a gente vai morrer errando, sabe? Claro, sempre tentando ser melhores todos os dias, mas a gente vai errar pra sempre, sabe? E quando a gente entende isso também, acho que te liberta, assim, tipo, E tá os tudo erros bem. são aprendizados, né? A Má trouxe um negócio que acho que não tem muito a ver com isso, mas eu vou entrar rapidinho. Claro. Como ela tem esses 10 anos de carreira, ela começou com 10. com 10. Tu tem 20? Tenho 23. Tenho 13. Olha, eu parei 2 anos atrás. Tenho 13 anos. 13 Comecei anos com de 10. carreira. É. Começou com 10 anos, ela não teve espaço pro erro. Ela começou muito nova, tava no set muito nova. Ela tinha que gravar e tinha que dar certo, porque tinha um tempo do set, tinha que ir pro ar, enfim, muita coisa, uma pressão de acertar. Aí, em comparação comigo, uma coisa que eu tive que ensinar ela, eu tive 5 anos só de estudo lá em Porto Alegre. E nesses 5 anos de estudo, depois de 2 anos estudando, eu comecei a querer errar. Eu preparava cenas para os workshops, para as aulas, e eu queria errar, porque se eu não errasse, eu ia para casa só com um elogio. E aquilo não me fazia crescer de forma alguma. Agora, se eu errasse, eu ia entender meu defeito, daquele momento, pelo menos, e não ia repetir mais ele. Sabe? Então, pra mim, o errar é quase satisfatório, assim, sabe? Porque eu sei que se eu tô errando, eu tô aprendendo. Aquele papo da mesa. A gente não pode chamar Ser o menor da mesa. sabe? De ser o menor da mesa. Se a gente é maior, não aprende nada. Não aprende Exato. nada. Exatamente. E aí, Na hora de trocar de mesa, né? Exatamente. Pra você errar e aprender mais. Exato. Exato. Ter alguém que te corrige, né? Ter essa maravilhoso. disponibilidade de aprender. Eu acho que isso é incrível, ter um coração ensinável, né? E o que você falou, Marissa, eu sofri muito com isso na minha vida, de me apegar aos meus erros. E eu não tinha ideia, eu vi até alguém falar sobre isso, né? Que você só pode... Se você tem muita dificuldade em perdoar, é porque provavelmente você nunca foi plenamente perdoado. Você nunca aceitou esse perdão pleno. E eu era essa pessoa. Eu era uma pessoa que eu me apegava muito aos meus erros. Eu tinha dificuldade de me perdoar. Consequentemente, eu tinha dificuldade de perdoar os outros. Sim. Então, eu era uma pessoa que jogava na cara, né? No nosso casamento, qualquer errozinho. Então, eu ficava assim... Era difícil de conviver. Porque era difícil de conviver com os meus próprios erros. Então, lógico que vai ser difícil de conviver com os erros dele. Lógico que vai ser difícil de conviver com os erros dos outros. Então, a minha tolerância era muito baixa. Porque ela era muito baixa pra mim. Como é que não vai ser pros outros? Então, quando eu entendi esse perdão pleno de Jesus, e aí não tem nenhum outro que possa te dar isso. Quando eu entendi que eu era uma pessoa plenamente perdoada, eu fui livre. Eu não fazia mais sentido eu ficar pensando nos meus erros, porque Deus não lembrava mais deles. A Bíblia fala disso, né? Que jamais me esquecerei. Ele lança no mar do esquecimento. Então, se Deus não lembrava dos meus erros, quem era eu para lembrar? Quem era eu para lembrar dos meus erros? Quem era eu para lembrar dos erros dele ou do erro das outras pessoas? Então, isso me tornou tão mais leve. Eu fiquei tão mais feliz quando eu entendi isso. Realmente foi uma coisa que me libertou. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Eu fui livre de carregar aquela mochila que nem você falou. Você vai carregando pedra, uma hora você para, você estagna, você fica ali, né, sem saber mais o que fazer. Então isso foi uma das coisas assim mais lindas e maravilhosas que eu aprendi com Jesus, que eu sou plenamente perdoada e isso me tornou apta a perdoar, porque se eu recebi esse perdão, eu posso dar para os outros. Então assim, eu acho muito legal falar sobre erros e sobre perdão e sobre receber esse perdão pleno, porque eu acho que é algo que é muito pesado de se ter na nossa vida, assim, no nosso dia a dia. Ainda mais é até uma coisa muito simples, né? O Pai Nosso, perdoa os nossos erros assim como nós perdoamos. Então,
como assim como nós perdoamos, se eu não perdoo? Como é que eu peço pra Deus me perdoar se eu não perdoo? Acho que é uma coisa que puxa muito a outra, né? E que uma oração tão simples que a gente aprende quando é pequenininho já fala isso. Me perdoa assim como eu perdoo o outro. Porque eu perdoo se eu me perdoa também, sabe? Então, é lindo isso, é realmente lindo. Eu vou aproveitar esse gancho, né, já que a gente entrou, né? Eu queria entender, porque eu percebi que no começo você falou, né? Que a Marissa acabou te levando, né? Pra introdução, enfim, você era católico e tal, mas e a Marissa foi esse instrumento na sua vida, né? Pra te apresentar a Jesus e tal. Eu queria entender um pouquinho disso, como é que foi, né? Teve alguma dificuldade ou foi uma coisa acessível, foi rápido, foi fácil? Como é que foi isso? Deixa eu pensar. Foi fácil. Fácil foi. Mas eu, como até hoje sou muito questionador, até Deus tocar meu coração de verdade, eu era muito questionador sobre isso. Então, a Mar me contava histórias bíblicas, ou me contava o entendimento dela de Cristo, e eu questionava tudo. Mas por quê? Até, tipo, os dinossauros que não falam. Sabe, coisa assim? Mas não fala, Mas quem vai saber quando chegar no céu? E aí, Senhor? Mas isso não fala, não existe. Entendeu? Coisas assim. E eu... E claro, eu digo que ela me puxou porque... Muito por um exemplo dentro de casa. Porque eu via ela lendo a Bíblia, via ela orando. Foi muito mais um exemplo do que algo falado. Eu nunca preguei pra ele, por exemplo. E nunca me forçou a nada também. Foi uma coisa muito de Deus tocar meu coração de tempos em tempos nesse processo, até que eu decidi me batizar. E... Que legal. Eu vou complementar então. Porque pra mim foi um processo muito legal, assim, porque quando a gente começou a ficar junto, eu não tava num momento mais espiritual também. Tava vivendo uma vida nova, uma cidade nova, não sei o quê. Nem todo crente tem esses altos e baixos, né? Tava, enfim, vivendo isso. Eu falo até, inclusive, que talvez se eu tivesse no momento que eu estou hoje com Deus, eu não tivesse com ele. Porque ele não tinha a mesma fé que eu. Então eu vejo até as coisas, aquilo que diz a Bíblia, né? Que melhor é o fim do que o começo das coisas. Então, tipo, que bom que a gente conseguiu, que Deus conseguiu transformar uma coisa que poderia ter sido ruim numa coisa boa, sabe? Então, tipo, hoje eu vejo também como um plano de algo que deu muito certo. Mas então pra mim, tipo, foi um momento muito difícil, que eu ficava nesse, porque quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, né? Então eu ficava nessa, tipo, tô com ele não crê no que eu creio, mas eu creio muito em Deus, e Deus é tudo pra mim, como é que isso vai funcionar? E será que eu vou casar com ele mesmo? Como é que vai ser? Então, era muito legal quando, por exemplo, eu lia a Bíblia e ele sempre leu esses livros de autoconhecimento, de não sei o quê. E sempre esses livros têm coisas bíblicas, de alguma forma, né, Bê? Não sei qual que tu leu uma vez que tinha sobre Paulo e Silas, que tu me perguntou. O poder do subconsciente. O poder do subconsciente. Tem várias coisas que falam de... Não sei porquê, porque eu não li, mas eles ligam a pessoas... O autor é cristão. Ele é? Ah, tá. Eu acho. Ligam a imagens e histórias da Bíblia, enfim. E ele sempre, e como ele é muito curioso, ele sempre vinha com muitas questões. E aí eu ia lá pegar a Bíblia, olha, porque aqui não sei o que, aquilo me enchia. Tipo, tudo bem, não tá dentro, mas houve um interesse, ele quer ouvir, ele quer entender o porquê que eu amo isso. Eu lembro uma vez que eu contei pra ele, falei, cara... Eu amo Jesus mais que eu amo a minha mãe. E não sei o quê. E ele, cara, ficou chocado. Ele ficou chocado. Como é que você ama Jesus mais do que sua mãe? Você nunca viu Jesus, não sei o quê, não sei o quê. Falei, calma que você vai entender um dia. E hoje ele entende, graças a Deus. Mas então foi uma coisa muito natural, de um exemplo mesmo, de eu ouvir muito louvor. E ele me vê orar e blá, blá, blá. Então foi muito tranquilo, assim, não existiu nenhuma cobrança. Eu nunca falei, porque você precisa orar, você precisa conhecer Deus. Nunca foi. Cara, eu acho que esse tipo de comportamento é o que mais afasta as pessoas também, né? No processo. Essa foi a diferença. Porque quem não conhece e não tem esse entendimento, se é obrigado a isso, não vai seguir querendo entender. Agora eu, como muito curioso, fui tentando... Até Jesus-cidência, que tu fala? Jesus-cidência. É difícil a palavra. Não é quebrado. Eu acho que não é à toa que eu era... Tão curioso, sou ainda né? apaixonado por esse livro de autoconhecimento, e muitos trazem versículos bíblicos e comparam com a mente, com a subconsciência, enfim, várias coisas. Eu acho que aquilo foi ficando no meu subconsciente também. Cara, se esses caras que eu admiro muito trazem isso, se atores que eu admiro muito, se empresários que eu admiro muito estão sempre falando de Deus, por que eu não vou buscar isso também pra entender mais? Sabe, eu acho que Deus entrou no meu... Ele entendeu que esse cara aqui é muito curioso, eu vou entrar na vida dele por essa área. Foi assim. Porque muitas referências minhas começavam a falar de Deus nos vídeos, nos filmes, nas entrevistas, nos livros. E eu, por que eu não tô falando de Deus também? Por que eu não tô querendo entender sobre isso? Porque o católico,
tradicional, que é o meu. Eu fui batizado fiz a primeira Eucaristia, se não me engano o nome, na escola. Eu tinha 7 anos, eu acho. Meus pais vão na missa, mas não são também, assim, super religiosos. Então eu me dizia católico pelo batizado de infância. Mas eu não tinha um entendimento religioso. Eu não era espiritualizado, nada. Eu era muito eu e a minha vida. Entende? Mas uma coisa muito boa que eu acho que existem, e muitas pessoas não crentes também, é que o B, ele sempre teve um coração muito ensinável. Eu falei. E eu, tipo assim, acho que desde o nosso primeiro mês de namoro, eu falava pra ele, olha, você não é crente, mas eu vejo muito de Jesus em você. Mais do que eu vejo em muita gente que tá numa igreja, em 4 paredes, que falam que é crente. Então ele sempre teve um coração muito ensinável, sempre foi muito fácil falar pra ele as coisas, sabe? Tipo, ele sempre absorveu e ouviu muito o que a gente tinha pra falar. E tem uma situação que a gente fala sempre, né? Com dois amigos nossos, que eu acho que é uma realidade também. E eu acho isso muito, por mais forte que seja, foi uma coisa muito real e muito humana. A gente tava falando, muito pura. A gente tava falando um dia com uns amigos nossos, e eles falaram, tá, bem, mas por que você não é crente? Por que você não crê em Deus, tipo, Jesus e tudo mais? Ele falou, cara, eu nunca precisei de Deus. Eu vim de uma família boa, nunca passei necessidade, nunca perdi ninguém que eu amo, nunca precisei orar pedindo por alguma coisa, no meu meio as pessoas não falam sobre ele. Então, assim, eu nunca precisei de Deus. E geralmente as pessoas... Ou você cresce nesse meio, ou as pessoas passam por um momento quase que devastador e falam, Senhor, se você existe, me salva, me sei lá, sabe? E aí é salvo. E ele nunca passou por isso. Então ele falou, cara, eu nunca tive experiência nenhuma com ele, eu nunca precisei, eu nunca orei pra Deus pedindo por um milagre, por alguma coisa. E a gente falou, nossa, que forte ouvir que alguém nunca precisou de Deus, mas... Ok, é uma realidade de alguém que não nasceu nesse meio, que nunca teve um encontro com Deus e que nunca passou por algo tão difícil ao ponto de orar pra ele mesmo, crendo ou não, entendeu? E a gente fala muito sobre isso, né? Toda vez que a gente fala desse assunto, porque a partir de um tempo ele... Tá, eu acho que eu posso precisar de Deus então, sabe? E foi se entrando nisso e hoje a gente não vê a nossa vida sem Deus. Ele não vê a nossa vida sem Cristo, assim. Então foi algo muito quase que de uma criança mesmo, sabe? Tipo, aprendendo a dar um passo de cada vez em fé. E aí eu acho que a virada de chave foi quando eu comecei a morar no Rio. A gente começou a morar juntos, tendo que assumir a responsabilidade de vida adulta, que eu não tinha antes, morando na casa dos meus pais. E eu comecei a ter muitos anseios, muitas inseguranças, muitas ansiedades, questões que como é que eu vou pagar a conta? Daí eu comecei a ter sonhos que eu não tinha antes, que é casar, ter filho. Como é que eu vou ter filho se eu não ganho nem, sei lá, nem R$1.000? Alguns meses eu não ganhei nem R$1.000. E aí eu tive que buscar Deus. Tive, né? Fui obrigado. No bom sentido, sabe? No bom sentido eu comecei a buscar Deus e entender meu propósito, entender quem eu era, entender quem eu era nele. E aí tudo mudou. A dependência, né? Porque quando você depende de alguém que te provê, você depende dessa pessoa. Agora, quando você não tem ninguém pra depender, a gente depende de Deus. Segura na mão de Deus e vai, entendeu? Então, acho que a vida adulta trouxe isso também. Tipo, Senhor, pode ter meses que a gente não vai ter nada, mas eu confio que a gente não... Que nada falte, sabe? Que pode faltar qualquer coisa, mas que não falte o Senhor. E nunca faltou, então, graças a Deus. E é difícil ser um casal jovem, né? Hoje em dia, morando no Rio de Janeiro, casados tão jovens assim, mas a gente aprende todos os dias a depender um pouco mais de Deus, assim, sabe? De entender que independente de qualquer coisa, o Senhor é o Senhor, Ele nos ama e Ele vai, sei lá, pode cair maná do céu que nem antigamente, mas vai acontecer, entendeu? Não importa como. Então acho que aumentou muito a minha fé também e a dele, consequentemente, começou... Cara, e uma coisa que é legal de trazer é... Deus me ensinou isso me colocando muito num buraco, assim, sabe? Ele... É o deserto, né? Eu falava isso há 4 anos atrás, que eu nunca precisei de Deus. E há 1 ano e meio atrás eu tava, tipo, desesperado por Deus. Precisando muito. Então, tipo, ele me provou assim, cara, tu precisa de mim sim, sabe? E me busque que tu vai encontrar. É isso. E aí eu encontrei. Deus é tão perfeito, né, que não tem uma fórmula igual pra todos, né? Cada um tem um momento, cada um tem uma realidade. E cada um vive um ambiente, né? Tem um versículo que diz, né, que é muito difícil o rico entrar no reino dos céus, né? Que é mais fácil passar um camelo por uma agulha e tal, né? E, obviamente, por quê, né? Porque o rico consegue suprir, né, a maior parte das suas necessidades, né? E, geralmente, quando ele tem um momento de muita dor, ali ele vai enganando o corpo, criando situações. Vou fazer uma viagem, vou não sei o quê. Mas aquilo vai e volta, porque a gente sabe que sem Jesus sempre vai ter um vazio ali, que ele não vai conseguir preencher. Mas, geralmente...
ou vem no amor ou vem na dor mesmo. Esse é o caminho, e aí caminho. cada um tem uma jornada diferente, né? E isso que é maravilhoso, né, no evangelho, que ele é pra todo mundo, ele é pra você que tá aí agora, vendo a gente. É isso. Será que é pra mim? É pra você também. Assim, mas não tem jeito. Olha, não tinha jeito pra mim e pra Débora há 15 dias. A gente viu uma situação aqui difícil, a gente falou assim, Débora, como é que vai resolver esse troço? Não dá. Não dá. Em 15 dias Deus fez. E assim, a gente falou assim, cara, como a gente não viu, como a gente não lembrou, como que isso aconteceu? E tá resolvido, sabe? Então, assim, olha, eu digo. Ele é realmente provedor, né? Ele é provedor. Impressionante, assim. Ele resolve de uma forma que, assim, fica claro que é ele. Não tem dúvida, não sabe? tem dúvida, não exatamente. tem A gente teve uma situação que ele resolveu em 4 horas. A gente orou às 9 da manhã, meio-dia tava resolvido. Olha só. Essa aí é bizarro. premium. Caramba, hein? VIP Pass. Caramba. Acho que nem a Uber tá entregando. Eu vou dar uma... Esse dia foi Foi bizarro. legal. Bizarro. É. Deus tem sido muito bom, assim, com a gente, graças a Deus, assim. Que é isso, o início da vida, né, de um casal é sempre assim, altos e baixos. Mas a gente tem aprendido também a estar contentes nele. Eu falei disso esses dias, de que estar contente no Senhor não é se contentar com o que a gente tem, né? Porque não é estou numa situação ruim, eu me contento com isso e vou ficar aqui bem quieta, paradinha. Acomodada. Não é a situação. É estar contente ao ponto de entender, Senhor, não importa aonde eu esteja, eu estou contente de que eu tenho o Senhor. Olha Paulo preso e falando, alegrem-se no Senhor. Sabe, pra mim, Paulo foi uma grande referência, assim, porque é o cara que tinha tudo pra estar sempre bravo. Eu tô preso de novo, tô apanhando, não sei o quê. Não, ele escrevia pros outros preso, alegrem-se no Senhor, porque ele é bom, sabe? Então, eu acho que a gente tem aprendido cada vez mais essa dependência e estar alegre com o que a gente tem e que o Senhor tem muito mais pra gente, sabe? Que ele não vai dar uma conta milionária pra alguém que não sabe cuidar de R$100, sabe? Ou, sei lá, um carro que não sabe dirigir, por exemplo. Você nunca vai dar um carro pra alguém que não sabe dirigir, por exemplo. Então, o Senhor tem forjado muito a gente pra que a gente aprenda no pouco, pra que no muito, quando a gente tiver o muito, a gente esteja pronto pra isso e não desperdice, sabe? Muito precioso. Olha, foi muito legal. Eu queria... Quer dizer, vão me cobrar, então eu preciso perguntar, né? Só uma observação. O que foi a Sera na nossa vida? Pelo amor de Deus. Olha, O que foi a Sera, gente? Cara, inacreditável, hein? Inacreditável. Ela é aquela que ia lá... E eu falo, Cara. eu duvido que a Record me via assim, porque eu só fiz a rainha, né? A vozinha, não sei o quê. E quando me veio esse presente, eu falei... E foi muito louco, tá? Porque eu ia fazer o teste pra... Fiz, inclusive, o teste pra Raquel. E horas antes eu recebi o texto de Sera. Se você conseguir decorar, faz esse também. Eu falei, tá bom. Aí eu li e falei, gente, que texto legal, vou decorar, óbvio. Aí consegui, enfim, fiz pras duas. E quando fiquei sabendo que era ela, eu falei, cara, que legal. Porque é a primeira vez que as pessoas vão me ver num lugar... Porque a Raquel tem muito a ver comigo. Eu sou muito doce, eu sou muito gentil, eu sou muito sorridente, não sei o quê. Agora a Sera foi uma loucura, assim. E eu ficava, será que eu vou conseguir entregar isso, gente? Mas foi... E a repercussão foi muito grande também. Então foi muito legal. As pessoas, meu Deus, eu consegui te odiar e olha que eu te adoro na vida real. Então a Sera foi um acontecimento na minha vida. E enfim, me ensinou muita coisa também. Eu acho que, cara, isso que a gente faz é muito bizarro, porque a gente empresta o que é nosso e pega o que é deles também. Acho que só quem realmente vive isso entende. Porque ao mesmo tempo que a gente não é a gente, então é uma troca muito louca. E eu aprendo com todas elas, mas a Sera com certeza foi é o que precisava, assim, sabe? Tipo assim, de Até carreira, de que eu não fiz. Enquanto artista, né? Enquanto artista, tipo, acreditar que eu realmente posso fazer algo que saia de quem eu sou, da minha zona de conforto ali. Então foi muito especial. Eu queria muito que tivesse mais pra continuar com ela. Sério, eu amei. Nossa, foi muito legal. E no primeiro episódio eu não fazia ideia. Quando eu comecei a ver, eu falei assim, ué, Tão peraí. boazinha, tão fofinha. Tem algo errado. Peraí, o que tá acontecendo? Sim. Mas foi muito legal. Foi uma surpresa muito boa, né? Foi. E ficaram lindas as cenas. Nossa, ficou Ficaram maravilhoso. lindas. Cada Não, dia que tudo a é Má muito chegava bom. do set, ela mostrava o backstage. O Eu falava, backstage. caraca, era Muito muito ver ao maneiro. vivo. A qualidade, né? Enfim, a história de Jó já é muito linda. E a gente conseguiu fazer com muita maestria, eu acho, assim. Eu achei legal porque aquela parte não existe na Bíblia, né? Mas ela fez muito sentido pra criar aquele deu ambiente todo ali. Deu Sim, exatamente. A gente ficou muito... Enfim, a gente assistiu a vida de Jó. E os primeiros 10 episódios, a gente ficava naquela coisa ali das brigas, né? Primeiro que já tinha toda aquela família enorme, né? Quem tem família grande sabe que é encrenca. É rolo. Não só tem um caos. jeito. Mas ela fazia questão de ser a protagonista da confusão, sabe? Então acho que é isso, uma experiência Era muito legal, porque legal. tinha todos os tios adultos e a Sera sempre ali no meio, olhando as coisas, pescando uma coisa
coisa, tá, vou usar. E Vamos você fazer um falou- spin-off da Sera. Só da vai. Sera. Acho que vai. Né? Gente. Vai. Seria legal. E o contraponto é exatamente esse que você falou, assim, a gente olha como boazinha, né? Então, tiver ali nesse lugar realmente foi bem interessante. protagonista. Então, foi foi muito uma legal. quebra de expectativa. Até pra mim. Porque, gente, eu não sei falar coisas que... Aquilo que a gente falou, se alguém magoou, eu vou falar assim, tipo, ai, desculpa. Então, e a Sera é muito, né, tipo, muito firme. Ela é muito nova, né? Acho que na Sera ela tem 16, 17 anos, não me lembro. Mas era muito nova, mas muito firme. Se era isso que ela queria, ela ia até o fim, assim. Então, enfim, por mais que ela fizesse coisas com motivações ruins, tem também esse lado de alguém que se quer, ela vai atrás, sabe? Eu... defendendo a minha personagem, mesmo ela sendo má. Mas é isso, foi um presentaço, assim, mesmo. Eu nem consegui me desvincular dela ainda, inclusive. Tem várias coisas que eu fico, eu queria mais, eu quero postar tudo, eu tenho tanta coisa pra postar ainda. Vai ser muito bom. Não, foi muito legal. Não, Ó, foi muito legal. Eu queria... A gente tá, obviamente, fechando o episódio, mas eu queria... A gente tá começando a criar coisas diferentes no 23/6. E eu queria que, pra gente fechar, eu queria ouvir de vocês dois... Aonde vocês se veem, não muito longe, daqui a 5 ou 10 anos, né? Até inclusive porque nós acreditamos no poder da declaração. Declarar, falar. Jesus está ouvindo a gente o tempo inteiro. Então é importante você declarar, falar aquilo que você acredita, aquilo que você vive, aquilo que você sonha. Então eu queria saber de vocês aí, num futuro curto, né? De 5, talvez até 10 anos, aonde vocês se veem. Até porque vai estar gravado. Daqui a 5, 10 anos a gente manda pra vocês. Ó. Lembra que vocês falaram isso aqui? Ó, tá acontecendo. Amém. Então eu queria ouvir de vocês. O que vocês pensam? Cara, eu vou te falar, pra gente é próximo? fácil falar porque a gente fala sobre isso todos os dias. Legal. A gente acredita muito na declaração também e a gente tem nossos planos muito consolidados na mente já, né? Quer começar? Cara, o principal é queremos ter a nossa família, né, estruturada, com pelo menos 2 filhos, que é o nosso sonho. Tem nome já. Que tem Opa, nome qual? já, José e Tereza. E... Cara, só um adendo. Ontem a gente tava indo dormir Olha, não, pensando se o berço do José vai caber no nosso quarto. não, O filho não tá nem previsto Aí ainda. a gente parou e começou a rir. Eu falei, cara, olha isso, que loucura, né? É A isso gente aí. não tem nem previsão de ter um filho, tá pensando já no berço. Ele fica, não sei, ele aqui no meio. Tipo, enfim, muito sonhadores. A gente faz muito isso. Né? Muito isso. Mas a nossa casa, do jeito que a gente quer, num sítio, com muito verde, fora de essa loucura, né, do Rio de Janeiro, qualquer cidade que seja, que é muito caos, muito prédio, muita Nosso cidade. sonho é ter uma casa que seja meia hora da Record ali, do complexo enfim, né, no Rio de Janeiro, mas que a gente possa estar inserido num ambiente muito calmo, assim, conectado menos com a urbano, natureza. sabe? Menos urbano. É. Quero ter cavalo, gosto Legal. muito de cavalo, Que legal. muito cachorro. A gente tem um Golden já, a gente quer ter tipo uns 3. Mas em termos profissional, eu acho que é uma carreira mais consolidada já para poder ter essa liberdade, sabe? De poder estar no nosso espaço e quando precisar trabalhar, vai e volta. E talvez não, também produzindo coisas autorais. próprias, Legal, A gente tem muito A esse gente tem muito esse desejo. sonho. legal. O que mais? Legal. A gente também tá com 2 empresas em vista, assim, de coisas que a gente quer fazer ainda. Elas são abertas já, né? Estão abertas, mas nada, né, muito consolidado ainda. Legal. Mas a ideia é que daqui 5 anos elas estejam super bem, sabe? Indo sozinhas, caminhando sozinhas, que a gente tenha funcionários, que a gente possa empregar pessoas, que a gente tava falando, mudar a vida de pessoas. A gente quer muito ter ONGs também, sabe? Pra ajudar, que seja animais de rua, pessoas em situações difíceis, assim. Então, em 5, 10 anos tem muita coisa pra acontecer. Assim, se fosse falar, tem muita coisa pra acontecer. Mas basicamente Uma coisa que a gente isso. alinhou há 2 meses atrás é que a gente quer muito estar tocando vidas, de alguma forma. Mudando vidas. A gente não sabe ainda como vai ser, mas isso é muito latente no nosso coração. Então... A gente gosta muito de pessoas, assim. A gente gosta muito disso que a gente tá fazendo aqui, por exemplo, sabe? Então, que seja por conversas ou cursos ou qualquer outra coisa, mas que a gente possa ajudar as pessoas a enxergarem uma realidade que vai além das 4 paredes, sabe? Do que a gente... Ou do ambiente, que o ambiente diz muito, mas o ambiente não diz quem você pode ser. Você pode ir além disso também, sabe? Abrir os olhos das pessoas. Abrir os né? olhos. Então, isso tem estado muito forte no nosso coração. Esse cuidado com pessoas, assim. Nós não queremos ser pastores, mas é um chamado pastoral pra cuidar de pessoas, sabe? Independente de ser Claro, profissão claro. ou não, assim. Então... O nosso trabalho a nossa missão, acho que é de todo cristão, né? É jogar a rede, né? Exato. E depois a gente sabe que tem um pescador lá que vai Exatamente. cuidar, né? Não tem problema nenhum. A gente sabe disso. Exatamente. Gente, foi um prazer aqui
brincar com vocês de time azul contra time branco. Pra quem reparou aí, né, gente? Foi um papo bom entre os dois times. São viu? dois lados. Foi muito legal, assim, conhecer um pouco mais de vocês, saber um pouco mais de vocês, assim. Que Deus abençoe vocês, que os sonhos de vocês se realizem. Amém. E a gente... Essa declaração tá guardada, tá? Um dia a gente vai pegar lá ela. Isso. Daqui a 10 anos. Lembra que vocês foram lá? Então, tá aqui, ó. Segue. isso, Deus já amém. fez. Amém. E isso Amém. é o que ele é, né? É quem isso. ele é. E a É gente isso. acredita nesse poder. Então, obrigado. Só, enfim, como o Alan falou, só queria ler esse versículo, né, que é o Salmos 20, versículo 4, que diz assim: conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos. Então ele citou esse Amém. versículo, eu lembrei, e era só para falar essa palavra, esse versículo lindo, que Deus realize o desejo do coração de vocês, porque eu creio que está alinhado com o que Amém. ele já escreveu sobre a história de vocês. Então foi maravilhoso receber vocês aqui, a Maressa novamente. É verdade. E já fica aberto aí um convite para o futuro, né, gente? Com Aí vamos novos falar sobre planos, maternidade. Com novos sonhos. Olha só. Olha só. Já tá aberta aí essa sessão. Exato. Vamos falar um Com pouco certeza. disso. Vai ser um Tá ansioso prazer. já. Esse é o próximo passo. É o próximo passo. Gente, obrigado, viu, mais uma Obrigada, vez. gente. E vocês que estão acompanhando a gente, ó. Até a próxima. Obrigado, ó. Tchau. Até mais.